Tama já foi um cavaleiro valente que encontrou seu fim nas mãos de demônios. Contudo, após sua morte, ele foi reencarnado no corpo de um Behemoth de rank S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos. Mas pelo menos é o que sua tela de status diz. E na realidade ele parece um gato comum. Tama é grato por essa segunda chance na vida, mas se sente dividido por se tornar um monstro, especialmente porque passou a vida inteira humana caçando-o. Enquanto contempla sua nova existência, um slime de rank e avança lentamente em sua direção. Tama percebe que o slime planeja comê-lo, então ele abre rapidamente sua tela de status para escolher uma habilidade de autodefesa. Desbloqueando a habilidade de atirar pedras pela boca, ele a usa para matar o slime com facilidade. Aliviado, mas faminto, Tama percebe que não come desde sua reencarnação e decide experimentar o slime. Para sua surpresa, tem um gosto delicioso, e ainda melhor, comer monstros lhe concede suas habilidades, e do slime ele ganha a habilidade de armazenar itens. Encorajado por seu novo poder, Tama decide explorar a masmorra mais a fundo para ver que outros monstros ou refeições o aguardam, e sendo de rank S, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real, e ele abate sem esforço minotauros, golems e cobras, devorando-os e absorvendo suas habilidades. Então a vida como um gato monstro não é tão ruim assim, e Tama começa a aproveitar sua nova existência. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa bem dotada chega, pronta para começar seu dia de aventureira. De volta com Tama, sua exploração o leva a um baú de tesouro no meio de uma sala. Empolgado, ele corre para abri-lo, ansioso para ver um tesouro na vida real pela primeira vez. Dentro ele encontra uma gema enorme, mas antes que possa comemorar, ele percebe que o baú era uma armadilha. E em vez de ser um Mimic, a armadilha o teletransporta para uma sala secreta de chefe. Então agora Tama se encontra empoleirado nas costas de um dragão da terra, e ao contrário dos outros monstros que ele enfrentou até agora, este também é de rank S, o que significa que ele não conseguirá abatê-lo com um único golpe como os outros. O dragão da terra então zomba de Tama por ousar invadir seu covil, jurando acabar com sua vida. Mas Tama, literalmente com apenas 1 hora de vida nesta nova existência, se recusa a morrer tão facilmente, então ele retalia com seu ataque de pedras, mas é hilariamente ineficaz contra um dragão da terra, e as pedras ricocheteiam inofensivamente em suas escamas duras, ricocheteando no teto e criando um pequeno buraco. O dragão contra-ataca atacando-o, e Tama usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender. Mas enquanto a habilidade o mantém vivo, o golpe ainda o deixa com ferimentos graves. O dragão, impressionado com sua sobrevivência, o declara tenaz, mas ainda assim não páreo para ela, então ela avança para acabar com ele. Mas em um último esforço desesperado, Tama ativa uma habilidade de voo recém-desbloqueada e arranha o olho dela com sua cauda antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Tama tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para se recuperar. Mas ele está a poucos passos da saída quando desmaia por perda de sangue. Enquanto jaz indefeso no chão, ele ouve algo se aproximando da esquina. Incapaz de se mover, ele assume que o que quer que seja o acabará facilmente. Mas em vez de uma ameaça, é a elfa bem dotada de antes. Avistando o corpo quase sem vida de Tama, ela corre para ajudá-lo. Tama acorda horas depois, encontrando-se deitado em uma cama macia com os ferimentos enfaixados. Então ele se pergunta confusamente onde está até que a elfa entra carregando uma tigela de leite. Lembrada do rosto dela antes de desmaiar, Tama se maravilha com sua beleza e admira silenciosamente aqueles melões enormes e bem feitos. A elfa fica aliviada ao ver Tama acordado, comentando quão graves foram seus ferimentos. Ela não consegue entender como um gatinho tão pequeno como ele poderia ter acabado no meio de uma masmorra tão perigosa. Então Tama percebe rapidamente que ela pensa que ele é apenas um gato comum em vez de um Behemoth de rank S. E como ele não pode falar, não há como corrigir a suposição dela. Mas mesmo que pudesse, por que ele iria querer? Afinal, esse mal-entendido significa que ele pode dormir em sua almofada lendária todas as malditas noites. Nas semanas seguintes, Arya continua a cuidar de Tama até que ele se recupere totalmente dos ferimentos. Um dia, enquanto Arya sai para sua corrida habitual na masmorra, Tama reflete sobre o quão grato ele é por tudo que ela fez por ele. Ela não só o curou, mas também lhe deu comida, um lugar quente para dormir e bondade incondicional. Determinado a retribuir, Tama jura protegê-la com sua vida, não importa o que. Então, para garantir a segurança dela, ele decide segui-la secretamente para a masmorra. Ele então se esgueira a bordo do barco antes que ele parta e se esconde. Quando chegam à masmorra, Tama fica de olho em Eiria. Enquanto se mantém escondido nas sombras, ele se preocupa com ela potencialmente se metendo em alguma situação ridícula, como perder suas roupas para um slime ou algo igualmente absurdo. Determinado a estar pronto para qualquer coisa, ele se prepara para pular ao primeiro sinal de perigo. No entanto, suas preocupações diminuem rapidamente quando Arya encontra um grupo de Goblin. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os despacha com incrível precisão, cortando sem esforço. Após a luta, ela se abaixa para coletar as orelhas de Goblin para a recompensa, e depois de observá-la em ação, Tama fica genuinamente impressionado. Sua experiência como cavaleiro permite que ele reconheça o nível de habilidade e velocidade em seu manejo de espada, e ele não pode deixar de admirar sua capacidade. Enquanto Arya termina de guardar as orelhas de Goblin, ela avista outro Goblin espreitando atrás de um canto e prepara sua postura novamente.
Ela já atingiu sua cota de Goblins hoje, mas se este insistir em atacar, ela lidará com isso. O que ela não percebe, no entanto, é que este não é um Goblin comum, é um Mago Goblin. E antes que ela possa reagir, o Goblin lança uma bola de fogo massiva nela, completamente despreparada para tal ataque. Eiria se encontra em sério perigo. Tama não pode ficar parado e deixá-la se machucar. No entanto, ele sabe que usar qualquer uma de suas habilidades superpoderosas revelaria que ele é um monstro, algo que ele não está pronto para explicar. E em vez disso, ele age rapidamente, empurrando Eiria para fora do caminho do perigo e avançando contra o Mago Goblin. E com um golpe de suas patas de gatinho normais, Tama faz o Goblin tropeçar para trás e cair pelas escadas da masmorra até a morte. Aeria, atordoada com a reviravolta dos acontecimentos, não consegue entender como ou por que Tama está na masmorra, mas sua gratidão por sua intervenção é clara. Na viagem de volta para a cidade, ela o deixa se aninhar em seu peito farto, recompensando-o com carícias na barriga, e essa porcaria o vicia. Após retornar à cidade, Aeria vai direto para o Sindicato dos Aventureiros para entregar as orelhas de Goblin que coletou. A caminho da recepção, ela é parada por Lord Casmin, um homem que ela já conheceu e tem tentado ativamente evitar. Casmin, como sempre, tenta convencer a Aria a se juntar ao seu grupo, mas ela recusa educadamente, já bem ciente de sua reputação de canalha. Mas Casmin se recusa a aceitar um não como resposta, como se para provar sua canalice, ele estende a mão mirando em um aperto duplo e sujo nas bochechas. Mas antes que Casmin possa fazer contato, Tama entra em ação, mordendo sua mão e se agarrando firmemente. Casmin grita de dor se debatendo loucamente, mas Tama não solta. Quando Casmin finalmente se livra de Tama, o gato cai em seu rosto, arranhando-o antes de pular de volta para o peito de Eiria. Casmin, agora enfurecido e humilhado, pega sua espada, com a intenção de atacar Tama. Mas antes que ele possa sacar, a mestre do guilda Arnold Schwarzenegger, conhecida como Ana, agarra a espada de Casmin no meio do saque e o avisa que a guilda tem regras rígidas contra sacar armas por motivos mesquinhos como lutar contra um gato. Então ela o avisa que haverá sérias consequências se ele prosseguir. Percebendo que não é páreo para a autoridade de Arnold, Casmin relutantemente recua e sai furioso da guilda. Aria então agradece a Arnold por intervir, mas ele diz que não é nada e elogia Tama por defendê-la tão ferozmente. Aria então vai para a recepção onde Arnold documenta as orelhas de Goblin, completando oficialmente sua missão. Depois, Aria senta-se a uma mesa para relaxar e passar um tempo com Tama, e as coisas parecem inocentes enquanto ela faz cócegas em sua barriga, mas o clima e o olhar em seus olhos mudam quando seus dedos descem um pouco demais, roçando suas áreas mais privadas, e a elfa pervertida parece muito animada com essa porcaria. Mais tarde, Aria se prepara para tomar um banho e insiste em levar Tama junto. Ainda apegado à sua honra como ex-cavaleiro, Tama se recusa a entrar em um banho feminino. Mas Aria tem outros planos e, apesar de seus protestos, Tama acaba no banho com ela. Enquanto se banham, Aria começa a falar sobre seu sonho. Ela conta a Tama como sua vila foi quase destruída por demônios anos atrás, mas a lendária espada Santa Alice apareceu e salvou a todos, e desde então Aria se dedicou a se tornar tão forte e heróica quanto Alicia. No dia seguinte, Aria vai para a guilda com Tama, e enquanto caminham pela cidade, Tama percebe o quanto Aria é querida por todos. Os moradores a cumprimentam calorosamente, mostrando o quanto a admiram. Quando chegam à guilda, Aria cumprimenta alegremente Arnold na recepção. No entanto, o rosto de Arnold fica sério quando ele avisa que hoje não é um bom dia para estar aqui e a aconselha a sair rapidamente. Infelizmente, antes que Aria possa aceitar seu conselho, Casmin entra na guilda com um ar de arrogância. Ele anuncia em voz alta que após ser ferido pelo gato dela, ele reportou o incidente ao barão. E como resultado, ele recebeu uma ordem especial declarando que o gato de estimação da Aria deveria ser abatido. A Aria fica horrorizada. Mesmo que não tenha o Tama há muito tempo, ele já é incrivelmente precioso para ela, e ela não suporta a ideia de perdê-lo. Então ela cai de joelhos, implorando para Casmin ter piedade. Casmin, deleitando-se com o desespero dela, propõe um duelo. Se a Aria vencer, a vida do Tama será poupada, mas se o Casmin vencer, a Aria terá que concordar em se casar com ele. Os termos são grosseiramente injustos, não só o Casmin tem um posto mais alto que a Aria, mas as apostas estão pesadamente inclinadas a favor dele. Mesmo assim, sem outra opção para salvar o Tama, a Aria relutantemente concorda. O duelo começa, e ele imediatamente chuta a Aria na lateral, jogando-a no chão. Enquanto ela se recupera, ele sarcasticamente elogia a velocidade dela, provocando que não será suficiente para derrotá-lo. A Aria então muda de tática, jogando uma saraivada de adagas no Casmin, mas sua capa à prova de facas torna o ataque inútil, e ele as desvia facilmente. Casmin então fecha a distância e avança, atacando implacavelmente com sua espada. A Aria luta para se defender, mas eventualmente é desarmada, deixando-a vulnerável e à mercê dele. Com sua arma perdida, toda esperança parece perdida para a Aria. O Tama assiste a cena se desenrolar, sua mente acelerada. Se ele não fizer nada, a Aria será forçada a se casar com o Casman. Mas se ele intervir e usar suas habilidades, todos vão perceber que ele é um monstro. Casman então levanta sua espada, pronto para desferir o golpe final e forçar a Aria a se render. Mas assim que ele balança, Tama toma a decisão de protegê-la e salta na frente da lâmina, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloqueá-la. A força da habilidade estilhaça a espada, deixando Casmin atordoado.
Tama então libera uma poderosa habilidade de uivo, mandando Kasmin voando para um aglomerado de árvores próxima. E por pura coincidência, a espada quebrada voa na mesma direção, mirando direto nas bolas do Kasmin. E esse resultado garante que o dia do Kasmin vá de mal absolutamente miserável. A multidão irrompe em murmúrios, chocada com o que acabaram de testemunhar. Todos sabem que viram o gato usar habilidades, algo que nenhum animal de estimação comum poderia fazer. Tama havia antecipado este momento, sabendo que suas ações revelariam seu segredo. Ele tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que a multidão perceba que ele é um monstro, e quando isso acontecer eles provavelmente virão atrás dele. Mas apesar disso, Tama não sente arrependimento, pois sua única preocupação era proteger Eiria, e nisso ele teve sucesso. A Arya e Arnold então se aproximam de Tama com cautela, ambos claramente maravilhados. Eles começam a discutir o que Tama poderia ser, mas em vez de concluir que ele é um monstro, eles se convencem de que ele deve ser um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Thomas, atordoado com o mal entendido deles, mal acredita na sua sorte. Arnold então declara a Arya vencedora do duelo, e com a questão resolvida, tudo volta ao normal, ou tão normal quanto a vida pode ser para um gato superpoderoso, com a almofada mais lendária e confortável do mundo. Na manhã seguinte, Arya tenta tirar Tama da cama com carinho, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar sua orelha, de um jeito que a deixa confusa e corada incontrolavelmente. Como um ex-cavaleiro honrado, Tama decide rapidamente parar antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas, então ele salta da cama para ir embora. No entanto, Arya continua chamando por ele, seu tom cheio de saudade, tornando a situação ainda mais estranha para Tama. Mais tarde, Arya leva Tama à ferraria para visitar sua amiga Vulcan. No momento em que chegam, a atenção de Vulcan é imediatamente atraída para Tama, incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho. Arya fala sobre Tama, compartilhando histórias enquanto Vulcan ansiosamente pede para segurá-lo. Tama parece emocionado enquanto Vulcan o levanta, admirando sua fofura. No entanto, ele rapidamente muda o foco para o motivo da visita e ela precisa que Vulcan faça uma armadura para Tama. Vulcan fica encantada com a ideia, animada para trabalhar em algo tão único e charmoso. Então ela começa a tirar as medidas de Tama imediatamente, prometendo a Arya que criará a armadura perfeita para ele. Enquanto Vulcan começa a trabalhar, Arya se abaixa para sussurrar para Tama, perguntando se ele está pronto para uma aventura. Tama concorda ansiosamente sem hesitação, seu rabo balançando de antecipação. Enquanto Arya e Tama fazem seus planos, Vulcan está focado em criar a armadura, tratando a tarefa como se fosse a missão de sua vida. Em pouco menos de 10 minutos, Vulcan orgulhosamente apresenta a armadura completa, e ela se revela uma obra-prima. Tama fica deslumbrante nela, e o caimento é perfeito. No entanto, Vulcan admite que ainda está lutando com outro problema, a espada de Arya. Apesar de a ter refeito mais de 100 vezes, ela não conseguiu torná-la mais leve, o que dificulta para Arya empunhá-la efetivamente durante suas missões. Após alguma reflexão, Vulcan sugere formar um grupo temporário. Dessa forma, ela poderá observar Arya em ação, vendo como ela empunha a espada para entender melhor o problema e encontrar uma solução. Naquele dia, a adolescente mergulha na masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstra sua força, esmagando os goblins horrendos que encontram. Arya assiste com pura excitação, maravilhada com a audácia e o poder de Vulcan, enquanto Tama pensa que Vulcan é destemida e incrivelmente habilidosa. Suas habilidades são ainda mais validadas quando ela bloqueia um ataque de bola de fogo de um dos monstros. Usando uma habilidade derivada de seus talentos de ferreira, Vulcan explica que seu poder permite que ela envolva sua armadura em diferentes elementos, tornando-a versátil em batalha. Então, com o caminho livre, Vulcan se afasta, incentivando Arya a assumir com sua espada. O próximo desafio dela se revela um orc feio e superdimensionado. A aparência grotesca da criatura é tanto nojenta quanto intimidadora, mas Arya ataca de qualquer maneira. Usando sua habilidade de aceleração, ela tenta acertar um golpe, mas o orc habilmente bloqueia seus avanços. Tama então intervém, voando pelo ar e ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger Arya de um golpe iminente, distraindo o orc o suficiente, aproveitando o momento em que Arya ataca, e elimina a besta em um único e decisivo ataque. Vulcan observa os movimentos de Arya de perto e percebe que sua espada longa atrapalha seu fluxo em batalha, tornando seus golpes menos eficazes. Arya, insatisfeita com seu desempenho, se vira para Vulcan e pede um desafio ainda mais difícil, determinada a superar seus limites e ficar mais forte. Impressionada com sua determinação, Vulcan incentiva a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores pela frente. Descendo mais, a equipe encontra um enxame de hoppers pegajosos e pervertidos em vez de bestas enormes. Tama instantaneamente fica ansioso, temendo que essas criaturas pegajosas agarrem sua mestra de todos os ângulos com seus tentáculos. Vulcan então avisa a Arya para se mover com inteligência e evitar seus agarres pegajosos a todo custo. Então Arya avança com aceleração, mas a velocidade dos hoppers os torna oponentes difíceis. Seus golpes não conseguem atingir seus corpos, e um dos hoppers estilhaça sua espada pesada, deixando-o indefesa. Mas assim que ela está prestes a ser capturada, Vulcan arremessa uma faca em sua direção. Arya pega no ar e rapidamente a crava no núcleo do hopper, matando-o em um movimento preciso. Com determinação renovada, ela pivota para derrubar o próximo slime.
E enquanto Vulcan observa o estilo de luta de Arya, ele rapidamente conclui que a verdadeira força de Arya reside em empunhar armas mais curtas e leves em vez de sua espada longa pesada. E em pouco tempo, Arya fatia as partes do corpo do monstro com velocidade incomparável, deixando Vulcan completamente chocada. Ela sempre soube que Arya tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência em derrubar o segundo monstro. Assim que pensam que a batalha acabou, o monstro espirra sua gosma por toda a Iria, cobrindo-a de cima a baixo enquanto regenera seus membros. Desgostosa e furiosa, Arya encolhe, declarando que apenas Tama tem permissão para fazer algo assim. Alimentada por sua indignação, ela aniquila a criatura em um único movimento devastador. Mas desta vez ela a corta em tantos pedaços que não há chance de regeneração. Vulcan e Tama correm para parabenizá-la por sua incrível demonstração de habilidade. Mas enquanto Vulcan se aproxima para oferecer elogios, Tama, sendo o gatinho atrevido que é, para no meio do caminho para roubar um pouco de suco do monstro morto para absorver sua habilidade para uso próprio. Enquanto isso, Eria, ainda furiosa, desabafa sua raiva nos restos do Hopper que ousou espirrar sua gosma nojenta nela. Ela perfura implacavelmente seu corpo já mutilado, murmurando pensamentos de vingança, enquanto Tama observa em silêncio perplexo, perguntando-se se ela exagerou um pouco. Após o massacre, Eria se abre com Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para empunhar espadas longas. Ela se lembra de ter conhecido o Santo da Espada durante sua infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a pegar a arma. Apesar da espada longa ser inadequada para seu estilo de luta natural, Eria dedicou anos para dominá-la em um esforço para emular sua heroína. No entanto, com sua recente percepção de que adagas complementam suas habilidades muito melhor, ela decidiu abraçar essa força recém-descoberta. Tama ouve atentamente e oferece seu apoio, garantindo a ela que essa mudança apenas a tornará mais forte. Vendo o crescimento de Eria, Vulcan propõe ir para um andar mais profundo da masmorra, confiante na capacidade de Eria de lidar com os desafios com suas adagas. Antes de seguir em frente, eles fazem uma pausa perto da Pedra Filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua vizinhança. Enquanto descansam, Arya olha para a pedra, desencadeando uma onda de memórias dolorosas de sua infância, quando sua casa foi atacada por demônios. Perdida em pensamentos, ela mal percebe o olhar preocupado de Vulcan. Mas quando Vulcan pergunta gentilmente se algo está errado, Arya ignora, mudando rapidamente de assunto e desviando a conversa para outro lugar. Enquanto o grupo faz uma pausa, Ama se esbalda em uma piscina de água, despreocupado e se divertindo. Vendo-se divertindo tanto, Arya decide se juntar, removendo sua armadura de enredo e dando a Tama uma visão clara do que está por baixo. Vulcan logo se junta, e os três dão um mergulho refrescante juntos. Mas enquanto toma nada, ele se esforça para se concentrar em qualquer coisa, mas eles são documentos classificados expostos. Durante o tempo livre, Arya pergunta casualmente a Vulcan sobre sua festa usual de masmorra, tocando involuntariamente em um assunto sensível. Vulcan admite que sua festa se desfez depois que dois dos membros se apaixonaram, e a membro feminina engravidou, então o casal decidiu se estabelecer deixando seus dias de aventura para trás. A conversa então toma um rumo estranho quando Vulcan menciona que gatos elementais como Tama podem cruzar, e ela reflete sobre o que poderia acontecer se Tama crescesse e entrasse em uma temporada de Cio série. Arya surpreendentemente acha a ideia emocionante e encoraja entusiasticamente Tama a crescer mais rápido para que ela possa ter seus adoráveis bebês de miau miau. E essa merda faz Tama pensar consigo mesmo, que tipo de loucura é essa? Então quando a pausa termina, o grupo se dirige ao próximo andar da masmorra, onde encontra um minotauro feroz. E ao contrário dos goblins e hoppers de antes, esta criatura é um oponente formidável. Arya então se aproxima com cuidado, acelerando em direção à besta e executando sua técnica de corte de redemoinho. No entanto, seu ataque mal arranha a espessa pele do minotauro, deixando-o abalada. Vulcan então intervém, oferecendo encorajamento e ajudando Arya a recuperar a compostura. Motivada pelo apoio de Vulcan, Arya se concentra novamente, lançando uma série de golpes mais rápidos e agressivos. O Minotauro, sobrecarregado por sua velocidade, começa a balançar sua arma maciça descontroladamente. Um golpe atinge o teto, fazendo com que detritos caiam perigosamente perto de Vulcan. Tama, ágil, usa sua habilidade Ita Howling para desviar as pedras que caem, salvando Vulcan bem a tempo. Inspirado pela bravura de Tama, Ares vê uma abertura e desfere um golpe poderoso diretamente no peito do Minotauro, derrubando a besta para sempre. Enquanto Tama torce pela vitória suada de Aeria, Vulcan fica maravilhado, admirando a força e a coragem do gatinho, e seus pensamentos divagam, pois ela não pode deixar de pensar que Toma é um verdadeiro macho alfa poderoso. De volta à área da Guilda dos Aventureiros, Vulcan e Toma entregam o saque que coletaram de sua incursão na masmorra. Eles então se aproximam de Arnold, que examina as marcas de corte profundas nos restos do Minotauro e pergunta quem conseguiu infligir tal dano. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revela que os cortes foram resultado das habilidades recém-aprimoradas de Arya. Arnold, lembrando-se de quão mais fraca Arya era quando ela chegou à cidade, elogia seu crescimento e trabalho árduo. Elogiada pelo elogio, Arya agradece a Arnold, sentindo uma sensação de realização. Com seus ganhos em mãos, o trio vai a um restaurante local para celebrar sua aventura bem-sucedida. No restaurante, Vulcan não perde tempo em se deliciar com recargas pesadas, impressionando Tama, que não pode deixar de se perguntar se ela é uma bebedora experiente.
Arya então aproveita a oportunidade para expressar sua gratidão a Vulcan por seu apoio durante a incursão, admitindo o quanto ela se divertiu trabalhando juntas. Vulcan compartilha os mesmos sentimentos, exibindo uma rara erva medicinal que ela coletou na masmorra como lembrança. Sua conversa animada deixa Tama nostálgico, lembrando de sua vida anterior como aventureiro, quando ele tinha camaradas para compartilhar tais momentos. Ainda assim, Tama reconhece que sua vida atual não é ruim. Afinal, ser o animal de estimação mimado de um elfo deslumbrante é um sonho que poucos recusariam. À medida que o vínculo dele se fortalece, Vulcan propõe formar um grupo oficial. Arya, pega de surpresa, fica lisonjeada, mas tímida demais para responder. Sentindo sua hesitação, Tama morde suavemente sua mão e a coloca sobre a de Vulcan, selando efetivamente o acordo em seu nome. O grupo explode em vivas, celebrando sua nova parceria, e aproveitando a camaradagem, eles decidem pedir mais bebidas e fazer da noite uma inesquecível. Mais tarde naquela noite, Toma se encontra preso entre a armadura de enredo de Arya e Vulcan. A situação apertada e estranha não o ajuda a dormir, especialmente quando ele ouve Eria murmurando em seu sono, mencionando algo sobre esperar que Tama não seja muito bruto. Suspeito e levemente confuso, ele consegue manter a compostura. Precisando de uma distração, Tama verifica suas estatísticas e se surpreende ao descobrir que ele é elegível para evolução. No entanto, evoluir poderia transformá-lo em um monstro massivo, potencialmente encerrando sua vida atual com Arya e Vulcan. Escolhendo a lealdade em vez do poder, Tama decide permanecer seu amado e confiável animal de estimação. Na manhã seguinte, enquanto caminham pela cidade, Arya e Tama encontram dois bandidos importunando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Arya intervém imediatamente e quando os bandidos a notam com seu gato elemental, eles se dispersam para evitar conflito. Arya então conforta a garota, descobrindo que ela é órfã, e a leva a uma igreja local onde freiras cuidam de outras crianças. Ouvindo a conversa sincera de Arya com as freiras, Tama se enche de admiração pela bondade de sua mestra e promete apoiá-la ainda mais do que antes. Aquela noite, Arnold chama Arya à Guilda dos Aventureiros para parabenizá-la por ser promovida ao rank C. Ele entrega a ela um novo pingente de rank brilhante como reconhecimento por seu trabalho árduo, mas sua celebração é interrompida por uma comoção no quadro de missões. Arnold então explica que pessoas desapareceram em Leonard, uma cidade próxima, com sussurros de demônios sendo os responsáveis. Ouvindo isso, sua resolução se fortalece. Movida por seu rancor contra demônios, ela ansiosamente pede mais informações e declara sua intenção de aceitar a missão de emergência sem hesitação. Ao ouvir os detalhes do caso, Arya pressionou Arnold por todos os detalhes que ele sabia sobre o caso. Vulcan ficou inquieto com o entusiasmo da elfa em assumir a liderança, duvidando que estivesse dentro de sua capacidade. No entanto, Arya, inabalável, estava determinada a agir antes que mais pessoas fossem vítimas. Impressionada com sua determinação, Vulcan ofereceu sua ajuda, e Arnold observou que, sob as circunstâncias, uma companhia de mercenários poderia em breve recrutar as duas. Naquele momento, um jovem em uma túnica entrou na guilda. Ele se apresentou como Cedric, e os aventureiros imediatamente o reconheceram como o filho mais velho do Duque, renomado por sua habilidade em gerenciar labirintos. Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e garantiu a ela e a Arya que logo lutariam lado a lado. Tema então se lembrou de Cedric da guerra chamada Ragnarok, quando a humanidade lutou contra demônio. Apesar das perdas devastadoras, a vitória foi alcançada graças a um garoto prodígio, o grande mago que os levou ao triunfo e ganhou o status de herói lendário. Em meio à excitação, Arya ficou preocupada que seu grupo fosse pequeno demais para lidar com ameaças tão imensas. Arnold, cativado pelo charme de Cedric, a tranquilizou, afirmando que Cedric poderia surpreender qualquer um. Enquanto Arya o abraçava afetuosamente, Arnold a lembrou de manter tais demonstrações em particular. Arya perguntou curiosamente se eles eram um casal, e Vulcan confirmou, deixando Tama perplexo. Permanecendo em silêncio até voltarem para casa, Tama notou a inquietação de sua mestra. Compreensivelmente, dadas as ameaças iminentes de sua jornada ao lado do herói, o gato Teima lambeu o rosto da elfa como se para confortá-la, e ela o beijou de volta. Assustado com a troca, Teima se recompôs enquanto o grupo se preparava para partir. Em sua jornada, eles encontraram novos aliados, o prateado Danny, o monstro humanoide Howard, a ruiva flamejante Kine e Marietta. Arya apresentou Tama, que rapidamente conquistou a todos com sua fofura irresistível. Marietta até se revezou carregando-o. No entanto, seu passeio pacífico parou abruptamente quando uma banda de orcs bloqueou a estrada. Cedric instruiu Dany a lidar com a ameaça, e o espadachim derrotou os orcs sem nenhum esforço visível. Vulcan fica intrigado e pergunta sobre as habilidades de Dany, e Kenny confirma que ele não usou nenhuma habilidade. Arya começou a compreender a força incrível dos heróis de Ragnarok, enquanto Tama se maravilhava com o puro poder bruto de Dany, antecipando ansiosamente a chance de lutar ao lado dele. Quando a noite cobriu o céu, eles chegaram à Vila Leonard, onde os gratos moradores receberam Cedric e seu grupo. Um morador revelou que muitos locais haviam desaparecido misteriosamente, com uma equipe de busca perdida nas ruínas e outra garota sequestrada na noite anterior. A revelação trouxe de volta memórias dolorosas da invasão da terra natal de Arya. O líder da vila então compartilhou que os cavaleiros de Cedric eram sua última esperança. Vendo os guerreiros cansados de sua jornada, os moradores prepararam rapidamente uma refeição farta para reabastecê-los. Mais tarde, enquanto se acomodavam em sua hospedagem, Arya ficou curiosa e perguntou por que cada um de seus companheiros havia escolhido se tornar cavaleiro.
Danny explicou que a pobreza de sua família o forçou a se juntar para pagar dívidas, e Howard compartilhou uma história semelhante. Kinney precisava de dinheiro para comprar remédios para sua irmã, e Marietta buscava liberdade para seu pai, que estava escravizado. Ouvindo essas histórias sinceras, Tama percebeu a tristeza por trás das motivações deles e até Arya se arrependeu de ter levantado a questão. Mas os cavaleiros não sentiam vergonha de suas escolhas, pois já haviam pago seu preço e agora traçavam seus próprios caminhos. Cedric, por outro lado, revelou um motivo bem diferente. Ele não tinha interesse em amor ou obrigações familiares. Como filho do Duque, entrou na Ordem por falta de um propósito maior e descobriu alegria em matar monstros. Sua franqueza não agradou a todos, mas ninguém contestou sua visão. Depois do jantar, era a hora do banho. Enquanto as garotas relaxavam, os garotos, tomados pela travessura da juventude, tentaram espiar. Tama, sempre atento, os pegou no flagra e, com um grito estrondoso, mandou Danny e Howard correrem para seus quartos. Cedric observou a fuga apressada com um leve sorriso, imaginando a empolgação deles para a jornada, embora não conseguisse se identificar totalmente. Com o grupo renovado, eles avançaram mais fundo no sombrio labirinto Leonard, sem saber que uma criatura sinistra os espreitava a cada passo. Para esse predador oculto, os aventureiros eram apenas presas. Ele os observava em silêncio, preparando-se para ganhar força e colocar seu plano mortal em ação. Logo, uma matilha de lobisomens marinhos bloqueou o caminho dos aventureiros. Então Howard, o tanque, avançou erguendo seu escudo enorme e provocando os lobos para desviar a atenção, abrindo espaço para os outros atacarem. Cedric então mostrou sua habilidade incomparável com a espada, enquanto Arya saltava para a luta, determinada a não ficar para trás. Tama, observando os lobisomens de armadura, pensou em soltar um rugido poderoso, mas preferiu um ataque baseado em água. Com precisão cirúrgica, ele perfurou um lobisomem e derrubou rapidamente mais dois, deixando o grupo boquiaberto. O monstro escondido nas sombras ficou chocado com a rapidez da derrota dos lobos, especialmente por Tama, que parecia controlar poderes elementais. Apesar da força deles, o monstro sabia que não podia deixar esses intrusos avançarem. Preparando-se, decidiu intensificar o ataque, seja com mais armas ou entrando na luta pessoalmente. De volta aos heróis, todos ficaram maravilhados com as habilidades do gato elemental. Eiria, completamente encantada, expressou sua admiração abertamente, até sugerindo que não se importaria de ser dominada pela força de Tama. Embora achasse as palavras dela estranhas, Tama resistiu aos seus instintos animais, lembrando que Arya ainda era sua dona. Logo chegaram a uma câmara com uma atmosfera opressiva e sufocante, então Cedric levantou a mão, parando o grupo. Das sombras surgiu Beryl Astaroth, o mestre do labirinto. Ele declarou que a jornada deles terminaria ali, revelando-se o demônio sobrevivente que buscava vingança pelos seus mortos. Danny acusou Beryl de atacar a Vila Leonard por vingança, mas o demônio descartou a acusação, dizendo que Leonard era só o começo de um plano maior. Com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de trolls para atacar. Reconhecendo o poder deles, Cedric ordenou que o grupo se separasse, mas Beryl previu isso e criou uma parede protetora que isolou o Tama dos outros. Então um troll investiu contra Tama, que revidou arrancando o braço do monstro. Para seu desânimo, o membro se regenerou quase instantaneamente. Enquanto isso, a equipe de Cedric foi cercada, e todos sabiam que sua única chance era confiar nele para liderar a fuga. Cedric desembainhou sua espada, que começou a pulsar com magia negra. Com uma risada maligna, ele avançou contra dois trolls, cortando-os tão profundamente que não puderam se regenerar, tirando-os da batalha de vez. Os olhos de Beryl se arregalaram ao reconhecer a magia proibida que Cedric usava, um poder que só o grande mago tinha na Guerra do Ragnarok. Cedric sorriu com diversão, pois aquilo ia ser muito divertido para ele. Vemos então Tama tentando um ataque de pedra, mas os trolls mal se abalam e suas feridas se curam na hora. Percebendo o perigo, Tama recua, pensando se deveria evoluir para uma forma mais forte. Mas evoluir significaria romper seu vínculo com Arya, um sacrifício que não está disposto a fazer. Decidido a continuar como seu fiel companheiro, Tama solta o rugido de chamas, queimando os trolls para que suas feridas não cicatrizem. Sua tática ousada funciona e os trolls caem. Furioso com um ataque implacável, Beryl se prepara para a próxima ameaça. Vulcan avança balançando seu enorme martelo, mas Beryl desvia com habilidade e bloqueia o golpe seguinte de Arya com sua adaga. Beryl sorri e zomba dos golpes lentos do martelo, até ser surpreendido quando Vulcan levanta uma nuvem de poeira, cegando-o. Aproveitando a chance, Arya avança e crava sua lâmina no peito de Beryl. No começo, ele ignora o ferimento, mas então a luz da adaga encantada da elfa amplifica o dano, fazendo-o cair de joelho. Rosnando de dor, Beryl contra-ataca com sua adaga, ferindo gravemente Eiria, muito além de um simples corte. O grupo corre para seu lado, o pânico toma conta enquanto Tama teme que a arma esteja envenenada. Vemos Beryl ainda vivo, sorrindo sombriamente e declarando que a humanidade vai ruir quando o verdadeiro poder voltar. Com essas palavras ameaçadoras, seu corpo começa a se petrificar, virando pedra antes de se desfazer em pó. Enquanto isso, o veneno se espalha rápido pelo braço de Arya. Cedric examina o ferimento e identifica com pesar. É veneno de dragão, uma toxina mortal. Howard pressiona a ferida contra seu escudo encantado para tentar retardar o efeito, e o grupo corre de volta para a Vila Leonard. O médico da vila confirma o pior. O veneno de dragão é fatal em um dia e meio, e ninguém jamais sobreviveu sem o olho de um dragão da terra.
Desesperados para salvar Arya, o grupo debate caçar a fera, mas Cedric se opõe veementemente, dizendo que não há tempo suficiente. Enquanto a dor de Arya aumenta, Tema, tomado pela culpa e desespero, voa pela janela. Memórias de Arya salvando sua vida invadem sua mente, e ele jura retribuir, custe o que custar. Ele corre para as ruínas onde renasceu como gato elemental, pronto para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura que enfrentou antes e quase não sobreviveu. O dragão, surpreso ao ver Tema voltar, zomba dele por ter fugido da última vez, mas agora Tema não hesita. Ele sabe no fundo que sua força atual não será suficiente. Sem outra escolha, Tema toma uma decisão que mudará sua vida. Ele escolhe evoluir para um Behemoth completo, abraçando seu poder máximo para salvar Eria. Tema, agora em forma colossal, lança chamas e ruge furiosamente para o dragão abaixo. A fera, porém, é rápida demais, avança soltando sua própria torrente de fogo e morde a garganta de Tema como uma chave de fogo. As pupilas de Tema tremem de dor, mas tudo fazia parte do seu plano elaborado, pois sabia que o dragão baixaria a guarda como um tolo ao atacá-lo. Enquanto ela morde, Tema contra-ataca sacando sua lâmina flamejante, cravando-a no olho do dragão e estourando-o como um balão d'água. O dragão finalmente cai derrotado, mas o mana de Tema se esgota, e ele volta à sua forma pequena e peluda. Não há tempo para lamentar sua triste evolução, pois ele precisa entregar o olho do dragão para sua mestra. Então guarda rapidamente o olho no inventário, abre suas asas de morcego e voa para levar a Arya. De volta a casa, Arya está remendada, lutando para sobreviver. Vulcan fica ao seu lado, com lágrimas nos olhos. O grupo observa a cena comovente em silêncio, até que um estrondo lá fora assusta a todos. Cedric e Dany correm para fora e encontram o corpo do dragão da terra, e o pequeno e exausto Tema deitado, ensanguentado sobre o dragão. Cedric grita que não há tempo para detalhes, ordenando que todos peguem o olho do dragão e curem Eria imediatamente. Enquanto se apressam, Tema reza silenciosamente por Eria, sem saber que ela está presa em um pesadelo profundo. Em seu sonho, Eria vê sua vila em chamas, devastada pela destruição. Com 13 anos, sua casa foi atacada por demônios, que buscavam a pedra filosofal e matavam sem piedade quem cruzasse seu caminho. Vemos a jovem Arya aterrorizada tentando fugir, mas tropeçando nos demônios e ficando tão assustada que quase desmaia. Quando tudo parecia perdido, um gato elemental, muito parecido com Tema, apareceu e salvou sua vida. Arya então acorda sobressaltada, a memória do passado fresca em sua mente, e agora entende por que sempre amou o gato. Seus olhos pousam em Tema, enrolado ao seu lado, e ela sente uma onda de gratidão. Na manhã seguinte, todos ficam radiantes ao ver Arya melhorando. Arnold, tomado pela emoção, começa a chorar descontroladamente, aliviado por ela estar fora de perigo imediato. O veneno ainda está no corpo dela, então Arya precisará de alguns dias para se recuperar Totalmente. Naquela noite, Toma se aventura na floresta em busca de monstros para testar suas habilidades. Desde sua batalha com o dragão da terra, ele tem lutado para entender como suas formas evolutivas funcionam. Ele percebeu que sua forma colossal desapareceu, mas em seu lugar ele ganhou novas habilidades do dragão. Avistando um monstro búfalo gigante, ele decide praticar suas recém-adquiridas garras de dragão e presas de dragão. Então, com eficiência rápida e brutal, o monstro é despachado em segundos, deixando Tama surpreso com o quão mais forte ele se tornou. De repente, o som de passos leves chama a atenção de Tama. Da escuridão surge uma donzela, suas roupas esfarrapadas e feições delicadas contrastando com sua aura perturbadora. O estranho é que ela se dirige diretamente a Tama, chamando-o de o Forte como se o conhecesse. Mas o mais assustador é como ela cheira uma das peças da armadura de Tama, como se estivesse caçando-o. A mulher então exige saber por que Tama está em sua forma de bola de pelos, e então começa uma perseguição frenética, gritando sobre seu corpo forte e tentando agarrá-lo. Tama grita aterrorizado e corre em direção a um pequeno buraco, evitando por pouco suas mãos que tentam agarrá-lo. O comportamento desequilibrado da mulher o apavora completamente, mas ele consegue escapar. Ele então retorna para Arya, que está dormindo pacificamente, e se aninha em seus braços para conforto, ainda abalado pelo encontro. E enquanto adormece, Tama não consegue se livrar da sensação de que a mulher maluca lhe parece familiar. Durante o dia, Arya veste Tama com uma roupa fofa de linho com babados, deixando-o absolutamente adorável. Os dois então saem para um piquenique, e Arya prepara uma mesa de guloseimas, entregando a Tama algumas frutas para mastigar. Enquanto relaxam, Arya menciona o dragão da terra, lembrando como encontraram Tama machucado e ferido perto de seu corpo. Ele então compartilha mais sobre seu passado, perguntando a Tama se ele se lembra de suas histórias anteriores. Ela conta sobre o ataque de demônios à sua vila de Lumineers, quando um gato elemental salvou sua vida, e então a vila foi finalmente resgatada pelo Mestre da Espada, que derrotou os demônios sozinho. Naquele dia, Arya jurou se tornar uma guerreira forte, deixando sua mãe e família para trás com a promessa de retornar mais forte. No entanto, a voz de Arya treme ao admitir que sente que está sempre sendo salva, seja por Vulcan, pelo grupo de Cedric ou pelo próprio Tama. Lágrimas então se formam em seus olhos enquanto ela confessa que, apesar de seu voto de proteger seus companheiros e seu povo, ela sente que é ela quem constantemente precisa de proteção. Tama então salta rapidamente para seus pés, confortando Arya enquanto ela enxuga as lágrimas. Ela entende o que ele está tentando dizer, que ela não deve ficar triste porque afinal ela derrotou Beryl sozinha e merece algum crédito. Mais tarde, Arya e Tama visitam Vulcan, que revela que a armadura que Arya encomendou está pronta.
Arya ganhou uma fortuna como recompensa por derrotar Beryl e vendeu o saque dos Trolls que Tama derrotou para conseguir um dinheiro extra. Ela investiu tudo na compra de armaduras de alta qualidade. Embora fosse caro, Vulcan insiste que a segurança dela não tem preço. A nova armadura é fofa e prática, e Arya não consegue conter sua empolgação. Ela pula, animada com quão leve e confortável ela se sente. Vulcan então explica cada detalhe do trabalho artesanal, mas Tama apenas observa em silêncio, admirando o quão legal sua mestra fica em seu traje de batalha. Os três então decidem fazer uma viagem e testar a armadura em ação. Ao entrar em um túnel, a atmosfera é tensa porque faz algum tempo que Eria não se aventura em um lugar assim. Tama então salta de seu ombro e usa sua bênção do Rei Leão para conceder a ela e a Vulcan resistência ao fogo e ao gelo, um gesto que faz Arya suspirar de fofura. Logo, o grupo encontra um ogro, e Arya não hesita. Ela avança com velocidade ofuscante, surpreendendo até Vulcan porque ela nem usou sua habilidade, e com um golpe preciso ela decepa a criatura, não dando ela a chance de contra-atacar. Arya celebra seu sucesso, elogiando a armadura e suas novas facas afiadas, mas seu momento de alegria é breve. Tama de repente congela, sentindo uma presença perturbadora por perto. Da escuridão surge a mulher assustadora, murmurando sobre destino e sua busca para encontrar Tama. Arya pergunta confusamente se ela é uma aventureira perdida de ruína, mas a mulher nega conhecer tal lugar. Ela se declara nascida da escuridão, estendendo a mão desesperadamente para Tama. Vulcan especula que ela pode ter amnésia, mas seus delírios se tornam mais bizarros. Ela começa a soltar segredos que é melhor não dizer, e então choca a todos exigindo que Tama engravide. Arya permanece calma e a dispensa, afirmando firmemente que Tama é apenas um gatinho, enquanto Tama fica horrorizado e se esconde nos braços de Arya para se proteger. Vendo isso, a mulher fica ainda mais furiosa e acusa Arya de domar Tama e roubá-lo, mas apesar da interação bizarra, Arya permanece compassiva e convida a mulher para se juntar ao grupo deles, acreditando que é mais seguro do que deixá-la sozinha onde ela poderia acabar como escrava ou pior. Arya tranquiliza Tama de que ele será protegido, e a mulher relutantemente concorda, vendo isso como sua melhor chance de ficar perto de Tama. No caminho de volta eles decidem dar um nome à mulher selvagem. A garota não se importa muito, mas Arya aponta para uma estrela e sugere chamá-la de Stella, dizendo que significa bonita em sua terra natal. Vendo que até Tama gosta do nome, a mulher concorda em ser chamada de Stella. Em casa, eles começam a difícil tarefa de lavar Stella. Ela pergunta impacientemente quanto tempo levará, mas Arya está determinada a esfregá-la até ficar limpa. Quando termina, Stella se sente incrível e pula, maravilhada com um pedaço de pedra usado para limpá-la. Vulcan a corrige, explicando que é sabão. Levada pela empolgação, ela mergulha na piscina e espirra como uma criança animada. Arya então chama Tama para lavar seus pezinhos, e Stella, vendo isso, fica com ciúmes. Ela grita que não é justo e exige lavar Tama ela mesma, mas Arya calmamente a recusa, dizendo que apenas ela, como sua dona, tem esse privilégio. Mais tarde naquela noite, Tama acorda com Stella chamando-o telepaticamente. Ele a vê encarando-o de forma assustadora. Para seu choque, eles estão se comunicando através de suas mentes. Stella lembra de como ela o massacrou, confundindo Toma até que ela mencione o labirinto. É então que ele percebe que ela é o dragão da Terra reencarnado. Stella então explica que nasceu na escuridão com habilidades de Rank S, invencível para outras criaturas até que Tama a derrotou estourando seu olho até a morte. Ela então renasceu e reencarnou, muito parecida com Tama, mas desta vez como uma donzela esfarrapada e frágil. Enquanto morria em sua vida passada, ela fez um voto de encontrar Tama em sua próxima vida, e não perdeu tempo em cumprir essa promessa. Tama fica curvado e nervoso, ouvindo sua história, e pergunta se ela voltou para se vingar, mas ela revela que suas intenções são muito piores. Ela então declara calmamente que se submeteu completamente a ele e não tem interesse em batalha, e em vez disso confessa que tudo que ela quer é seu suco de gato para se multiplicar, deixando Tama completamente horrorizado. Ela admite apaixonadamente que ele é o único macho forte que ela já encontrou e que ela se apaixonou perdidamente. E sem aviso, Stella avança sobre Tama, suas intenções cristalinas. Mas bem a tempo, Arya intervém, puxando Tama para a segurança e deixando Stella tremendo em um canto, envergonhada. Arya então repreende Stella, avisando-a firmemente para ficar longe de Tama, antes de voltar calmamente para a cama. No entanto, enquanto Tama tenta se acalmar, ele ainda pode ouvir os murmúrios sinistros de Stella na escuridão, prometendo que ela encontrará uma maneira de alcançá-lo eventualmente. Na manhã seguinte, Arya ofereceu café da manhã a Stella. Experimentando comida de verdade pela primeira vez, Stella momentaneamente perdeu a cabeça em puro deleite antes de rapidamente recuperar a compostura e mergulhar em outra conversa interna com Toma. Após o café da manhã, Arya a levou para um passeio pela cidade, esperando que as vistas pudessem reavivar as memórias que Stella afirmava ter perdido. No entanto, a única coisa que Stella conseguia se lembrar era da imagem de Tama saltando em suas luvas douradas, o que ela insistia ser o único mistério que ela queria resolver. Isso fez Tama perceber que, aos olhos de Stella, Arya era a mais forte das duas. Arya então propôs que Stella se tornasse uma aventureira como forma de encontrar um propósito. Para ajudá-la a se preparar, ela levou Stella à loja de Vulcan para resolver seus canhões de enredo a Helm.
Tanto Arya quanto Vulcan estavam um pouco céticos quanto à escolha de Stella de se vestir com uma roupa que lembrava algo de um catálogo de OnlyFans, mas Stella adorou como o ajuste justo mantinha seus melões aconchegantes e seguros. Arya então voltou sua atenção para encontrar uma arma adequada para Stella. Stella, no entanto, descartou a preocupação mostrando suas habilidades de meio dragão, o que revelou que ela ainda retinha uma quantidade significativa de sua força de sua vida passada. O grupo testou uma variedade de armas até que Stella se decidiu por um escudo maciço projetado para gigantes. Tama então perguntou curiosamente por que ela não havia escolhido uma espada, então Stella explicou que perder para ele a ensinou a importância da defesa. Satisfeita, ela combinou o escudo com uma espada para equilíbrio, e o grupo seguiu para a masmorra para testar seu novo equipamento, com Arya designando Tama para vigiá-la durante a luta. Mas antes que Vulcan pudesse bolar uma estratégia decente, Stella partiu para cima e deu de cara com 3 goblins curtindo uma refeição tranquilamente. Os goblins assustados reagiram na hora, então Arya e Vulcan gritaram para Stella recuar e se reagrupar com Tama, mas ela ignorou. Ela jogou o escudo e a espada no chão, liberando suas garras de dragão para rasgar 2 goblins num piscar de olhos. O terceiro goblin lançou um contra-ataque desesperado por trás, mas Stella pegou a espada no meio do movimento e mandou a criatura pro inferno com um único golpe. Arya e Vulcan ficaram paralisados de incredulidade, totalmente chocados com o que acabaram de testemunhar. Enquanto isso, Toma percebeu que Stella tinha renascido com as mesmas habilidades que possuía em sua existência anterior. Sem mais goblins para desafiá-la, Stella ficou cada vez mais irritada e declarou sua fome por inimigos mais fortes. O grupo então decidiu se aventurar mais fundo na masmorra. Eventualmente encontrando 2 orcs, Stella não perdeu tempo, arremessando o primeiro orc contra a parede com uma força estrondosa. O segundo orc hesitou, claramente arrependido de ter decidido atacar. Mas era tarde demais, pois Stella deu um jeito rápido nele, deixando o corredor encharcado com as entranhas de seus inimigos. Encorajado, o grupo decidiu avançar ainda mais na masmorra, e eventualmente chegaram a uma seção infestada de bolhas de bactérias. Mas antes que Arya pudesse avisá-la, Stella avançou de cabeça na batalha. No entanto, sua confiança logo vacilou quando os tentáculos das bolhas a agarraram, enviando um arrepio pela sua espinha. Toma, rápido em demonstrar as consequências de subestimar esses inimigos, apontou o que poderia acontecer com os peitinhos dela se fosse pega. Isso provocou Stella a lançar um ataque imprudente, mas as bolhas revidaram agarrando sua espada e encharcando-a com sucos de amor grudento. O ataque inesperado fez Stella perder o controle, e Arya e Vulcan correram para salvá-la. Tama, no entanto, sentiu que o comportamento errático de Stella estava ligado aos seus instintos de dragão. Usando uma habilidade de tentáculo própria, Tama conteve as garotas e as bolhas, e então liberou um poderoso jato d'água que aniquilou as bolhas, encerrando o reinado de terror trazido pelas criaturas cultivadas. Após recuperar a compostura, Stella se sentiu humilhada por seu momento de fraqueza. Tama ofereceu a ela um gentil reasseguramento, prometendo protegê-la de danos no futuro. Este voto sincero fez os instintos de dragão de Stella se acenderem novamente. Enquanto seu corpo respondia com um excesso de gosma de dragão, decidida a aprender com seus erros, Stella concordou em aceitar a orientação de Vulcan, jurando ficar mais forte e se tornar um verdadeiro trunfo para a equipe. Essa conversa desencadeou memórias dos aventureiros que ela havia derrotado em sua vida passada, e ela se lembrou de quão formidáveis eles eram quando trabalhavam juntos. A ideia de alcançar o mesmo nível de força agora a enchia de excitação e determinação. Nesse exato momento, Eria foi vítima de seus próprios pensamentos intrusivos. Virando-se para Tama, ela implorou fervorosamente para que ele usasse sua habilidade de tentáculo em seus seios. Tama ficou completamente chocado, incapaz de compreender a pura absurdidade do pedido. Mas antes que ele pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Arya começou a tirar sua armadura com abandono imprudente. Mas felizmente, Vulcan interveio bem a tempo, conseguindo subjugar Arya antes que a situação saísse ainda mais do controle. Momentos depois, eles retomaram sua jornada pela masmorra, caçando sua próxima presa Zarada. Após alguma deliberação, o grupo parou para planejar o papel de Stella em suas manobras coordenadas. Dada sua força bruta e resiliência, foi decidido que ela serviria como vanguarda da equipe, atuando tanto como escudo quanto como executora. Não muito tempo depois, eles encontraram um aglomerado de orcs, então Stella imediatamente deu um passo à frente, brandindo seu escudo para provocar as criaturas a atacar. O orc, movido por agressão imprudente, avançou contra ela, mas ela rapidamente contra-atacou com um único golpe decisivo que lhe cortou o braço. Enquanto ela se movia para acabar com a criatura, o orc desesperado, agora aterrorizado, virou-se e fugiu como um porco assustado. Mas Stella não estava disposta a deixá-lo escapar, e sem hesitação ela o perseguiu com determinação implacável. Enquanto isso, Tama ativou sua habilidade de aprimoramento encantado para impulsionar a feitiçaria de Arya e Vulcan, inadvertidamente intensificando a obsessão já crescente de Arya por sua berinjela. Juntos, eles despedaçaram todas as criaturas restantes em seu caminho antes de tropeçar em um sereno banho de masmorra. Sem pensar 2 vezes, o grupo decidiu relaxar. O que se seguiu foi o caos total para Tama, que lutou com seus demônios interiores enquanto as garotas exibiam descaradamente seus melões, ultrapassando os limites de sua compostura. As coisas escalaram quando Eiria, sem vergonha alguma, acomodou Tama em seu peito. Alegando que era o lugar dele para relaxar, para não ficar para trás, Stella pressionou seus melões de dragão contra os de Arya.
acendendo uma feroz competição sobre quem realmente merecia a atenção de Tama. Stella, agora totalmente convencida de que Arya era inferior, declarou que ela poderia amar Tama muito melhor do que ela. Arya, é claro, recusou-se a ceder, e sua acalorada disputa atingiu o ponto de ebulição. Vulcan, pego no meio do caos, tentou mediar. Ela sugeriu que Stella assumisse o papel de esposa júnior de Thomas, um compromisso que apenas atiçou as chamas de sua discussão. À medida que as tensões aumentavam, a pura força de seus melões colidindo lançou Thomas direto no teto, deixando questionando cada escolha de vida que o levou a este momento. Mais tarde, o grupo retornou à guilda para apresentar Stella a Arnold. Mas antes de registrá-la oficialmente como aventureira, Arnold os apresentou a um homem chamado Rias, que tinha um pedido peculiar. Ele explicou que estava se preparando para uma longa jornada e precisava de uma equipe formidável para proteger um bem valioso. Quando Arya perguntou sobre a natureza do item, Rias insistiu que não era algo para se discutir em público. Ele então os levou a uma instalação de armazenamento segura, revelando que o item misterioso que ele precisava de proteção era nada menos que a carcaça de dragão de Stella, o que a deixou em choque. Rias revela que esses restos mortais pertenciam a um ser poderoso que se opôs desafiadoramente a seu inimigo. Essa revelação cativa imediatamente o mercador, compelindo-o a adquirir o artefato sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Stella permanece congelada, seus olhos fixos no esqueleto. Sentindo seu sofrimento, Tama estende a mão para ela através da telepatia. Stella admite que uma sensação sinistra a invadiu no instante em que pousou os olhos nele. Uma memória enterrada de sua própria morte ressurgiu, trazendo consigo uma tristeza insuportável. Na realidade, essa dor vem do profundo vínculo que ela compartilha com o poderoso Tama. Naquele exato momento, Arnold faz sua entrada e pouco antes de Arya partir, ele lhe entrega a etiqueta de promoção Alpha para o rank B. Logo depois, o grupo parte em sua missão de escolta. Com Arnold e Vulcan se despedindo dos viajantes, enquanto eles continuam sua jornada, os aventureiros encontram várias ameaças, mas nada consegue desacelerar o progresso constante da carruagem. Graças ao desempenho impecável de Arya, Stella e Toma, quando o dia chega ao fim, o grupo acampa e Rias presenteia a Arya com um buquê de lírios do vale. Intrigada, Stella pergunta se essas flores são especiais, e Rias explica que sua noiva Elisa as amava, e ele costumava colhê-las para ela. Ouvindo que o homem tem uma noiva, Thomas de repente entende porque ele mostra pouco interesse nela, sua mestra. Arya então pergunta sobre suas intenções para o esqueleto do dragão da terra, e ele admite que é uma boa pergunta. Um mercador de armas já havia começado a estocar materiais raros, convencido de que uma grande guerra estava se aproximando. Essa observação desperta a memória de Tama de quando o demônio que eles lutaram mencionou a ressurreição de uma criatura poderosa. Finalmente, Rias comenta que eles deveriam chegar a Gladstone amanhã, sugerindo que um descanso é necessário. Com isso, o grupo se acomoda para dormir. No entanto, nas primeiras horas da manhã, um fenômeno incomum começa a se espalhar pela área. Thomas sai correndo de sua tenda, tentando entender o que está acontecendo, pois tudo ao redor deles parece afetado, exceto o que parece ser para o acampamento dele. Arya então acorda no meio de todo esse caos, enquanto Rias tranquiliza a todos que a carga está segura, explicando que o que eles estão testemunhando é simplesmente a formação de um novo labirinto. Embora poucos saibam, é totalmente possível que uma masmorra apareça espontaneamente do nada. O grupo então avança, abrindo caminho pela densa neblina que surgiu durante a criação da masmorra, e Rias assume que eles a navegaram com segurança. Eiria suspira de alívio, embora admita que adoraria voltar e explorar mais, enquanto Tama pondera como labirintos recém-formados sempre oferecem materiais raros recém-disponíveis para serem pegos. Depois de se distanciarem da neblina, Rias se vira para os aventureiros e pergunta se eles estão interessados em entrar no labirinto, observando que oportunidades de explorar uma masmorra recém-criada como essa são raras como dentes de galinha. Naturalmente, seria mais vantajoso se eles concordassem em vender qualquer tesouro valioso que encontrassem para ele. A empolgação do grupo aumenta com o desafio, mas o mercador os avisa para ficarem atentos, afinal este lugar não existia há poucas horas, então ninguém pode dizer com certeza que horrores espreitam lá dentro. Então toda precaução é essencial. Tendo isso em mente ao se aproximarem da névoa, Tama ativa a proteção do leão divino para proteger sua equipe. Com esse aprimoramento, Stella se sente totalmente livre para se lançar de cabeça em qualquer perigo, correndo imediatamente para frente, apesar dos gritos frenéticos de Arya para diminuir a velocidade. Sem saber como domar a elfa selvagem, Arya se lembra que Vulcan havia rabiscado uma nota de precaução caso ela perdesse o controle. E a nota dizia que se Stella lutasse ao lado da equipe, ela permitiria que ela abraçasse Toma uma vez. Ouvindo essas palavras, Stella instantaneamente reconsidera sua corrida imprudente, voltando para se juntar a seus aliados e se acalmar, tudo por uma chance de conseguir um abraço de seu gato favorito. Mas em meio a toda essa comoção, o grupo de repente ouve o som de risadas femininas ecoando ao redor deles, e uma esfera mágica se materializa, perguntando descaradamente se os aventureiros estão em busca de tesouro. O orbe então sinaliza para que eles sigam, e sem hesitar, Stella corre atrás dele. Mas a ilusão se mostra traiçoeira porque os atrai direto para uma emboscada onde dois macacos gigantes vêm carregando. Stella então assume a linha de frente, provocando os atacantes e atraindo a atenção deles para si.
Quando um dos macacos esmaga seu escudo com uma cabeçada, Arya aproveita o momento para eliminar rapidamente ambas as criaturas. Arya então elogia o excelente trabalho em equipe de seus companheiros. No entanto, Stella resmunga que seus esforços não foram apenas para o benefício do grupo, mas especificamente para Tama. Em meio a esse caos, um arbusto próximo começa a farfalhar, e uma voz suave e aparentemente inocente finge que não há ninguém ali. Não se deixando enganar facilmente, Stella comanda as figuras escondidas para emergirem antes que ela precise persegui-las. Em resposta, duas fadas materializam-se, cada uma notavelmente diferente em tamanho. A menor se apresenta como Lily, uma alta fada, enquanto a maior se apresenta como Fairy, uma alta dríade. Curiosa, Stella pergunta qual seria o gosto dessas criaturas, ao que Arya responde que são fadas, comumente encontradas em florestas labirínticas, embora ela mesma nunca tenha encontrado uma antes. Depois ela cumprimenta as duas, mas elas parecem unicamente fixadas em Toma, pegando-o imediatamente para cobri-lo com afetuosos afagos. Sentindo que esse favoritismo é injusto, Stella lança um ataque em exasperação, mas Toma rapidamente intervém telepaticamente, implorando para que ela se acalme. Stella insiste que essas criaturinhas pretendiam prender o grupo e até mesmo machucá-los, mas Lily refuta prontamente a alegação. Ela explica que ela e Fairy não tinham intenções maliciosas porque simplesmente queriam fazer amizade com o gato elemental e estavam apenas guiando-o em direção ao tesouro. Falando nisso, Fairy revela o esplêndido item escondido atrás deste labirinto. Quando abrem a caixa, encontram um frasco requintado contendo uma poção que parece incrivelmente rara. Lily e Fairy informam então que tesouros semelhantes estão espalhados pela área, mas para obtê-los, eles devem primeiro garantir uma chave escondida em uma colmeia repleta de abelhas gigantes e perversas. Mal ouviram isso, as abelhas atacam, forçando Stella a se abrigar enquanto Toma rapidamente contra-ataca com seu uivo. Simultaneamente, Arya segue com um corte de vendaval, fatiando todas as abelhas em seu caminho. Após a vitória, Fairy pega Toma mais uma vez. Maravilhada com o quão poderoso ele é apesar de seu tamanho pequeno e adorável, Lily elogia os dois companheiros do gato, enquanto Stella deixa claro que é ela quem realmente faz as coisas acontecerem. Enquanto isso, Arya recupera uma chave de uma árvore, e Lily junto com Fairy explica que ela será responsável por abrir a porta para o chefe do labirinto, o guardião do tesouro principal da masmorra. Iria deduz que este lugar deve abrigar alguns itens excepcionalmente raros, e sugere que façam uma pausa antes de prosseguir, dada a exaustão da longa jornada e a incerteza à frente. Nesse momento, as fadas pedem ansiosamente para serem levadas a uma cidade humana, revelando seu desejo de longa data de visitar uma. Mais tarde, as fadas ficam encantadas com sua primeira visão de uma cidade. Arya, querendo mantê-las seguras, as exorta a ficarem perto para não se perderem. No entanto, as fadas ficam tão hipnotizadas que disparam em direção ao primeiro cheiro tentador que detectam. Frustrada, Arya tem que repreendê-las, avisando que se não tomarem cuidado podem ser capturadas, afinal fadas são raras e valiosas. Finalmente, Arya declara que é hora de ir à loja de Rhea e ver que tesouros eles podem encontrar pelo caminho. Nesse exato momento, ela encontra as fadas novamente correndo, desta vez roubando uma tigela de comida humana de uma barraca próxima. Percebendo isso, Stella insiste em provar a comida também, e Arya rapidamente intervém para garantir ao dono da barraca que ela cobrirá o custo, atenta à sua crescente impaciência. Com isso feito, Fairy finalmente tem a chance de comer a comida que nunca tinha visto antes. Algum tempo depois, o grupo visita Rhias para ter o item raro que recuperaram do labirinto avaliado. Rhias fica emocionada ao descobrir que é a Lágrima da Verdade, um líquido que impede que qualquer um que o consuma minta. O mercador especula que adquirir tal item não deve ter sido tarefa fácil, e assim que Arya está prestes a relatar a aprovação, as fadas de repente invadem a sala, comportando-se como duas crianças travessas. Ao vê-las, Rhias fica inesperadamente comovido e pede desculpas por ficar emocional, embora a verdade seja que ele nunca viu fadas antes. Ele então menciona, de forma bastante abrupta, que esqueceu de atender a outro assunto e sai sem mais explicações. Mais tarde naquela noite, na hora de dormir, Stella se aproxima de Tama, ansiosa para coletar sua recompensa, e é um abraço caloroso dele, mas o gato a afasta prontamente. Ainda assim, até Arya admite que Stella se saiu notavelmente bem, então ela pede ao seu animal de estimação apenas um abraço, e relutantemente Toma concorda. Nesse momento, Stella está quase incrédula com o que está prestes a conseguir, ela hesita, incerta de como reivindicar seu tão esperado prêmio. Finalmente, ela acaricia suavemente a pequena criatura antes de se aproximar com excitação para cheirar sua barriga. Enquanto isso, Vulcan se junta ao grupo de escolta depois de terminar seu trabalho na cidade, apenas para ser surpreendida por um esqueleto que se levanta abruptamente do chão. Mas como os mortos-vivos não representam perigo significativo, ela casualmente os estilhaça com seu martelo. No entanto, enquanto um sino toca, uma explosão de energia roxa envolve os ossos espalhados, deixando Vulcan lutando para entender o bizarro fenômeno. Nesse exato momento, o grupo de escolta chega à porta do chefe e gira a chave. Eles atravessam o portal, deixando as fadas para trás que torcem entusiasticamente por seus companheiros. Do outro lado, a equipe é recebida por um dragão torrencial de rank B, que imediatamente desencadeia uma saraivada de projéteis mágicos potentes, batendo no escudo de Stella com força implacável. Ainda assim, Stella se recusa a recuar. Sem se abalar, ela avança e atinge o dragão com seu escudo,
capturando com sucesso sua atenção. Arya aproveita a oportunidade para tentar um ataque de flanco, mas o dragão sente a manobra e balança sua cauda em sua direção. Reagindo rapidamente, Stella corre de volta para interceptar o golpe com seu escudo, protegendo sua colega de equipe. Resoluta em sua determinação de manter a fera ocupada, ela tranquiliza seus companheiros de que ela consegue, implorando para que eles se juntem à luta e terminem a batalha rapidamente, enquanto lança provocações ao dragão enquanto luta. Tama fica impressionado com o que Stella conseguiu realizar com o grupo em tão pouco tempo. Mais uma vez, o tanque comenta que ela é o tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas acontecerem. Quando o dragão torrencial avança contra ela com sua garra, Stella agarra seu membro inteiro, abrindo uma brecha crucial em sua defesa, uma brecha que Tama imediatamente reconhece como sua chance de atacar. Sem perder um segundo, ele libera seu uivo de chama e envolve o inimigo em seus tentáculos. Nesse exato momento, Arya avança em velocidade máxima, desferindo um corte rápido em sua garganta que inflige um ferimento fatal, encerrando a batalha e selando sua vitória árdua. Tama exulta em seu sucesso, celebrando a derrota de seu primeiro chefe e elogiando seu mestre, enquanto Stella se gaba orgulhosamente que eles não poderiam ter triunfado sem sua intervenção. Pouco depois, o grupo tropeça em um baú de tesouro contendo 2 pergaminhos. Uma vez ativados, esses pergaminhos emitem uma explosão de energia potente no corpo de Arya, concedendo-lhe uma habilidade antiga conhecida como Lâmina Sagrada. Com este novo poder em mãos, a equipe retorna à Floresta do Labirinto em busca das fadas, apenas para descobrir que as duas não estão em lugar nenhum. Ficando cada vez mais preocupado, Tama corre em direção à tigela de comida que a fada estava segurando, temendo que algo terrível pudesse ter acontecido com elas. Enquanto isso, de volta ao seu escritório, Rias toca sua campainha e reflete que não demorará muito para algo importante se desenrolar. Enquanto ele reflete, seus olhos se demoram em um retrato de sua falecida noiva, Elisa. Mais tarde, enquanto o grupo voltava para casa, eles se moveram pela floresta em um estado de silêncio ansioso, totalmente alheios ao destino das 2 fadas desaparecidas, seus olhos baixos em tristeza, e finalmente emergiram na cidade. Lá, Stella e Arya relataram meticulosamente cada detalhe de sua experiência para Vulcan. Por sua vez, Vulcan propôs que visitassem a taverna para procurar pistas adicionais. De repente, um mordomo entrou na sala acompanhado por 2 figuras encapuzadas, anunciando que o Conde Gladstone estava procurando por Arya. Enquanto ele falava, ficou claro que o mordomo estava inspecionando descaradamente os seios das mulheres, seus olhos demorando sugestivamente em cada uma delas. Ele então comentou sobre Stella e Vulcan, elogiando sua aparência marcante e grande beleza, e garantiu com confiança que o conde ficaria encantado em vê-las também. Stella, confusa com as insinuações dele, permaneceu evasiva enquanto Arya declarou firmemente que estavam ocupadas no momento, mas prometeu visitar o conde mais tarde. Independentemente de quem diabos ele fosse, o mordomo então esclareceu que desafiar uma ordem direta do conde era considerado uma ofensa grave. Percebendo a gravidade da situação, Vulcan respondeu rapidamente que fariam os preparativos necessários. Com isso, o mordomo liderou o caminho, esperando em uma carruagem do lado de fora pelas mulheres. Enquanto o mordomo partia, Stella questionou por que tinham que acompanhar um personagem tão excêntrico, especialmente quando sua verdadeira missão era localizar as fadas. Vulcan, no entanto, mencionou que tinha ouvido alguns rumores intrigantes sobre o Conde Gladstone. Durante o passeio de carruagem, Vulcan revelou que esse nobre era notório por raptar mulheres. Alarmada, Stella perguntou se ele poderia ter levado Lily Ferry, e Vulcan confirmou que era exatamente por isso que tinham relutantemente concordado em seguir o mordomo do conde. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram à mansão do nobre. O mordomo deu um passo à frente e bateu na porta do mestre para anunciar a chegada dos convidados. O conde acenou para todos entrarem, e assim que os viu sentados em seu sofá, comentou que nunca tinha encontrado mulheres tão deslumbrantes quanto aquelas. Vulcan expressou sua sincera gratidão pela calorosa hospitalidade dele, com Arya ecoando seus agradecimentos. Então, em um súbito lampejo de inspiração, o conde estalou os dedos e sugeriu que elas poderiam se tornar suas amigas, ou mais precisamente, suas amantes. Aquele bastardo repulsivo afirmou com confiança que ninguém jamais se arrependeu de tal arranjo, enquanto Thomas observava silenciosamente que aquele homem desagradável era tão detestável quanto os rumores sugeriam. Naquele momento, o mordomo entra, equilibrando uma jarra de chá enquanto serve graciosamente uma xícara para cada convidado. O conde Gladstone incentiva entusiasticamente todos a beberem, mas as mulheres permanecem visivelmente receosas. Insegura sobre o que a bebida poderia conter, Vulcan educadamente recusa, explicando que não está com sede, mas o conde insiste que pelo menos provem o chá. Enquanto Arya se prepara para beber, o conde quase baba de antecipação. No entanto, pouco antes que ela possa beber, Tama invoca a bênção do Rei Leão, fortalecendo seus aliados e garantindo que seus corpos permaneçam ilesos. Momentos depois, as 3 finalmente dão um gole. Para o espanto do conde, suas expressões se iluminam com genuína satisfação, e elas até pedem mais. Confuso, o conde pergunta ao seu mordomo por que nenhuma delas desmaiou com a bebida potente.
Inclinando-se, o servo admite que não tem certeza, mas promete preparar uma dose ainda mais forte da próxima vez. Em meio à crescente tensão, Stella abruptamente bate o punho na mesa e exige saber onde estão Lily e Ferry. Sem hesitar, ela agarra o conde pela camisa, mas ele insiste teimosamente que não sabe nada sobre o paradeiro dela. Usando telepatia, Tama insta a recuar, e embora frustrada, ela relutantemente o solta na esperança de acalmar a situação. Ainda se recuperando de seu surto, Arya pede desculpas em nome de sua amiga. Mas antes que as coisas se acalmem, o conde muda abruptamente de tom e as acusa de serem demônios que possuíram os corpos das mulheres. Ele declara que deve empregar o método secreto de purificação de sua família para limpar seus corpos e almas, começando por trancá-las imediatamente. De imediato, o mordomo bate palmas, sinalizando seus subordinados armados e encapuzados para cercar as garotas. Com uma risada amarga, Stella agradece sarcasticamente aos céus por arrastá-las para essa confusão e se prepara para derrubar os homens. No entanto, através da telepatia, Toma adverte que agora não é hora de agir. Enquanto Arya e Vulcan fazem o possível para tranquilizar o conde de que não estão ali para causar problemas, um soldado entra correndo com notícias alarmantes. Um exército de mortos-vivos invadiu a cidade, deixando devastação em seu rastro e indo direto para a mansão do conde. O conde Gladstone imediatamente grita ordens para que todos se preparem para fugir, mas o mordomo intervém, alertando que sair agora é muito perigoso. Em vez disso, ele aconselha que o conde se retire para o andar de cima para permanecer seguro. Adotando este plano, o conde rapidamente ordena que seus servos o protejam a todo custo antes de correr escada acima. O mordomo então pergunta o que deve ser feito com aquelas mulheres, mas o nobre gordo não se importou nem um pouco, e com isso seus lacaios o seguem. Sozinhas, Arya admite sua profunda preocupação com os habitantes da cidade e expressa o desejo de agir contra a invasão. Suas amigas, resolutas e determinadas, concordam que algo deve ser feito. Lá fora, o caos reina enquanto enxames de esqueletos vasculham o território, forçando os cidadãos desesperados a fugir aterrorizados. Arya e Vulcan se levantam para guiar os moradores em direção à segurança das colinas. Assim que os civis estão seguros, a engenhosa elfa mergulha na batalha ao lado de Tama. Não contente em ficar para trás, Stella avança com seu escudo, esmagando vários esqueletos, embora ache a fragilidade deles quase risível. Por perto, um esqueleto ataca uma criança indefesa, mas Vulcan entra em ação. Ela esmaga a criatura e rapidamente pega a garota assustada em suas costas, garantindo que ela escape ilesa. Após se reagrupar com seus aliados, Vulcan afirma sombriamente que enfrentar toda a horda de frente é fútil. Em vez disso, sua melhor chance reside em encontrar o cérebro por trás do controle desses mortos-vivos. Em concordância, Arya sugere que se separem. Vulcan continuará guiando o povo para a segurança e cuidará da criança, enquanto Arya, Stella e Thomas partem para rastrear e neutralizar o conjurador responsável por invocar os esqueletos. Enquanto isso, no telhado, o conde se encolhe em segurança ao lado de seu mordomo e um soldado leal. Os protagonistas, então alertados pelo ressonante toque de um sino em direção à mansão de Rhys, chegam e o confrontam diretamente. Rhys então declara que sua busca vingativa se origina do fato de que o conde Gladstone foi responsável pela morte de sua noiva Elisa. Alimentado por um ódio fervente, ele conjura uma legião ainda maior de esqueletos. Tama rapidamente o reconhece como um necromante. Rhys então confessa que sozinho, ele mal conseguia levantar 2 esqueletos, mas com a ajuda das fadas Lily e Ferry, seu poder se multiplica dramaticamente. Em um floreio dramático, ele revela as 2 fadas escondidas sob seu manto. Provocado por esse espetáculo, Tama acusa Rhys de usar o sino para controlar as fadas e sugere que a flecha que ele segura em sua mão pode fazer parte desse esquema sinistro. Com certeza, Rhys usa a flecha para drenar mana de Lily e Ferry, canalizando seu poder extraordinário para invocar um exército genuíno. Ele se gaba de que as fadas possuem reservas de mana incomparáveis, e ao aproveitar sua força, ele desencadeou uma explosão que reduziu toda a sua casa a escombros, abrindo caminho para os restos esqueléticos de um dragão terrestre, um prêmio que ele cobiça há muito tempo. Com um tom zombeteiro, ele agradece ao grupo adversário, alegando que nada disso teria sido possível sem a interferência dele. Então, em uma demonstração arrepiante, ele se posiciona no centro do peito do esqueleto do dragão gigante, como se tornasse o próprio coração da abominação. Dominada pela fúria pela profanação de seu corpo, Stella avança furiosamente pela horda de esqueletos, cortando-os com força implacável, apenas para ser afastada pela pata maciça do dragão terrestre. Em rápida retaliação, Tama libera seu uivo de éter, estilhaçando a cauda esquelética do inimigo. No entanto, para seu desespero, cada osso fraturado se remonta milagrosamente com precisão assustadora. Aproveitando o momento, Eri ativa sua nova habilidade, a Lâmina Sagrada. O golpe sagrado finalmente acerta, causando dano sagrado ao dragão, mas a um custo altíssimo, pois a técnica drena grandes quantidades de mana, colocando em risco seu bem-estar físico. Notando o perigo, Thomas lamenta que não possa evoluir para essa sua forma de Behemoth no momento e avisa Stella que Arya não poderá usar a Lâmina Sagrada novamente tão cedo. Percebendo que precisam ganhar tempo para resgatar Lily e Ferry, Stella avança com seu escudo para abrir caminho pela horda esquelética em direção ao dragão, enquanto Thomas voa pelo ar pela mesma rota,
determinado a apoiar seu ataque. Em meio à cidade, enquanto os moradores erguem apressadamente barricadas para se defender do ataque, Vulcan chega determinada a não deixá-los sofrer sozinho. A garotinha então deixa Vulcan e vai em direção à sua mãe, enquanto Vulcan arrasta seu enorme martelo pelo chão, traçando uma linha que instantaneamente explode em uma parede de chamas, parando o avanço do inimigo. Enquanto isso, mudando o foco para Tama, ele urra seu uivo de chama e atinge seu alvo com precisão. No entanto, na confusão, Stella se encontra presa sob uma das patas enormes do dragão, reunindo sua imensa força. Ela empurra para trás usando seu escudo como alavanca, recusando-se resolutamente a ser derrotada pelo que ela considera uma mera casca vazia. Aproveitando a oportunidade, Tama conjura seus tentáculos para arrancar Lily Ferry, abrindo assim caminho para Eria desferir o golpe final em Rias. Enquanto a guerreira élfica prepara sua habilidade, Stella usa sua técnica de tração integral para fortalecer as pernas, se libertando da pata, e com um rápido e decisivo golpe de espada, ela arranca o braço esquerdo da besta. Tama então adiciona sua lâmina de fogo ao ataque, cortando o dragão, enquanto Eria canaliza sua lâmina sagrada para desferir um golpe final e devastador no núcleo da criatura. Em um instante, a forma monstruosa se dissipa no ar, deixando Rias encolhido no chão, lamentando profundamente ao perceber que sua sede de vingança evaporou como poeira ao vento. Dando um passo à frente, Arya insiste que a figura à frente deles não é a verdadeira Riese, pois Elisa jamais desejaria vingança. Mas apesar disso, o homem se recusa obstinadamente a perdoar o Conde Gladstone e toca seu sino mais uma vez, determinado a reunir seu exército esquelético para outro ataque. Mas desta vez, apenas um único esqueleto emerge, avançando lentamente em sua direção, estendendo a mão e tocando a dele. A criatura se transforma na imagem de sua falecida esposa, envolvendo-os na ilusão de um campo tranquilo e expansivo. O semblante espectral de Elisa sorri gentilmente, comentando que seu marido nunca pensa com clareza quando dominado pela dor. Dominado pelo remorso, Rias começa a chorar, implorando por seu perdão e confessando que tudo foi culpa dele. Com uma ternura firme, Elisa lhe diz que ele deve expiar seus pecados, mesmo que o caminho à frente seja árduo, e então, em um ato final, ela desaparece para sempre, levando o sino mágico e todo o exército esquelético, que dependia daquele artefato para controle. De volta ao coração da cidade, Vulcan observa em silêncio atônito enquanto os mortos-vivos se dissolvem no nada, enquanto o Conde Gladstone treme de terror com as criaturas restantes desaparecendo enquanto se esgueiram pelo telhado. No dia seguinte, toda a praça pública estava lotada de cidadãos reunidos para testemunhar uma execução. Em uma tenda próxima, o mordomo do conde declarou que este evento era a oportunidade perfeita para o chefe exibir sua autoridade. Naquele momento, Arya chegou carregando uma jarra de chá. Ela serviu graciosamente uma xícara para Gladstone, que bebeu a infusão com um sorriso satisfeito, claramente encantado com seu sabor rico e caro. Tama não pôde deixar de comentar que o chá era de fato muito longe do comum. Logo depois, o conde caminhou até a guilhotina onde Rias já estava posicionado, pronto para receber o golpe fatal. Mas antes que a execução pudesse prosseguir, o conde se virou para a multidão reunida e apresentou as verdadeiras heroínas da cidade, Arya, Stella e Vulcan. Ele então declarou que o homem responsável pela calamidade que afligiu o povo de Gladstone seria executado, questionando que força o teria levado a ações tão cruéis. Rias respondeu, confessando que seus atos foram alimentados por um desejo ardente de vingança pela morte de sua noiva. Em uma reviravolta surpreendente, Gladstone admitiu abertamente que ele mesmo havia matado Elisa, insistindo que revelar isso antes teria arruinado seus planos cuidadosamente elaborados. A confissão causou ondas de choque na multidão, e naquele instante, o conde percebeu que havia falado demais. Segurando a misteriosa poção, Arya então perguntou se o conde tinha algum conhecimento sobre as mulheres que haviam desaparecido da cidade. Desorientado pela súbita linha de questionamento, Gladstone imediatamente desmoronou e confessou que era o responsável por eliminá-las todas. O pânico se instalou quando o nobre exigiu uma explicação, apenas para o elfo calmo revelar que ela havia secretamente misturado algumas gotas de um elixir da verdade em seu chá, forçando-o a desabafar seus segredos mais sombrios diante de toda a multidão. Enfurecidos por suas revelações, especialmente porque as mulheres desaparecidas eram membros queridos de sua comunidade, os cidadãos explodiram em fúria, determinados a ver justiça feita contra seu líder corrupto. Em meio ao caos, Rias expressou sua sincera gratidão às heroínas, agradecendo-lhes por tudo que haviam feito por ele. Alguns dias depois, as consequências daquele dia tumultuado foram expostas. Gladstone foi despojado de seu título de conde e condenado à prisão perpétua por seu crime. Rias, tendo escapado por pouco da pena de morte, também foi sentenciado à prisão, marcando um fim agridoce para um capítulo trágico na história da cidade. No dia seguinte, o grupo embarcou em uma viagem de carruagem. No meio do trajeto, uma Stella ciumenta soltou se Lily e Ferry deveriam voltar para a floresta, e enquanto Lily cavalgava Tama como se ele fosse um fiel corcel, escolheu ficar com Tama, enquanto Ferry ofereceu sinceros agradecimentos por ter sido resgatada. Silenciosamente, os dois então olharam pela janela, perdidos na serenidade da vista do mar. Determinada como sempre, Vulcan estava ansiosa para chegar a Hoenn, e Arya gentilmente lembrou Tama que eles estavam voltando para a mesma cidade onde se conheceram pela primeira vez.
Na guilda, Arnold saudou a chegada deles com um abraço apertado e caloroso, ansioso para ouvir todos os detalhes sobre suas aventuras em Gladstone. Toda a guilda vibrou com admiração pelo triunfo de Arya sobre o dragão morto-vivo, que lhe rendeu o merecido título de heroína. Em celebração, Arnold a presenteou com uma insígnia de aventureira de prata, elevando seu posto para A, enquanto Stella foi promovida para o posto B. Então, em meio a toda sua empolgação, Arya perguntou sobre a promoção de Vulcan. Arnold explicou que Vulcan havia deliberadamente recusado um posto mais alto, escolhendo em vez disso viver a vida como ferreiro. Uma festa luxuosa logo se seguiu para dar as boas-vindas aos heróis por voltarem para casa, onde Arnold orgulhosamente revelou um presente generoso de Gladstone, e é um suprimento de 10 anos de frutas enlatadas. As garotas ficaram maravilhadas com tanta abundância, enquanto Thomas se preocupava com como armazenariam tudo. Arya então sugeriu que Vulcan assumisse a responsabilidade pelos barris, já que ela tinha espaço de sobra, mas Vulcan protestou que seu armazenamento já estava transbordando de equipamentos e materiais. Notando o potencial, Arnold propôs que talvez fosse hora da elfa se mudar e estabelecer seu próprio lugar, financiada pela recompensa de sua última missão, confiante em seu poder de ganho. Arnold as assegurou que ela poderia pagar por uma casa fantástica. Tomando um gole pensativo de sua caneca, Arya concordou que era hora de seu primeiro grande investimento, um lugar onde amigos pudessem viver felizes juntos. Ela então se virou para Talma para saber sua opinião. Embora ele permanecesse em silêncio, os olhares de apoio do gato e dos outros deixaram claro que todos apoiavam a ideia. No dia seguinte, eles visitaram a agência imobiliária Handover Fist no distrito comercial. Quando o agente perguntou sobre a casa ideal deles, Stella declarou que queria uma cozinha feita para culinária gourmet, enquanto Lily e Ferry insistem em vegetação abundante, então o jardim era inegociável. A Erea, por outro lado, desejava um quarto espaçoso, e Tomo se preocupava em gastar demais. O agente os tranquilizou dizendo que tinha a propriedade perfeita em mente, e então os levou para uma mansão isolada nos arredores, uma propriedade deslumbrante que atendia a todos os seus critérios. O grupo ficou emocionado, mas então o agente revelou a reviravolta única que manteve a grande casa sem ser vendida. Em vez de um banheiro privativo convencional com chuveiro, a casa ostentava uma generosa banheira externa. Mas para surpresa do agente, as mulheres ficaram encantadas com a banheira grande e Arya prontamente selou o acordo. No final da tarde, a mudança foi concluída, e vemos Lily e Ferry testando alegremente a maciez de suas novas camas pulando nelas, enquanto Stella está se gabando de finalmente ter alguns de seus desejos selvagens com Tama. E Tama lembrou com um sorriso irônico como Stella havia carregado sem esforço os itens mais pesados apenas para ser recompensada com a honra de acariciá-lo. E sem se conter, ela tratou o gato como um brinquedo de cachorro. Enquanto Arias observava silenciosamente a dinâmica bizarra deles, no dia seguinte, Vulcan chegou com 2 baldes cheios de lagostas ovais, uma iguaria local amada que fez a boca de todos salivar, especialmente a de Stella. Stella então questionou a resistência deles, mas Vulcan apenas riu e a assegurou que eram mais do que deliciosos. Naquela noite eles se banqueteavam e Stella devorava carne sem restrições, claramente aproveitando cada mordida. Mais tarde, o ferreiro do grupo foi encontrado dormindo enrolado com Arya, com Toma espremido entre eles como de costume. Enquanto eles sonhavam sonhos estranhos cheios de visões bizarras sobre a língua do gato elemental, Tama, embora desejando conforto, sabia que ainda tinha trabalho a fazer. Ele saltou da cama, determinado a dominar uma nova habilidade. Após o confronto final mais cedo naquele dia, uma explosão elemental massiva havia ocorrido, e mais importante, Tama desbloqueou sua terceira forma, mesmo acreditando que a segunda seria sua última. Ainda assim, um medo persistente o roía. E se ele nunca voltasse à sua forma de gato? Perdido nesses pensamentos perturbadores, sua divagação foi abruptamente interrompida quando Stella, atraída por sua voz abafada, pisou na varanda. Tama estou a voltar para a cama, mas ela sentiu o desconforto dele e se recusou a sair. Pressionado por respostas, Tama relutantemente admitiu que havia ganhado uma forma ainda mais forte que a segunda. Essa confissão enviou Stella a um frenesi selvagem, desesperada para testemunhar a transformação em primeira mão. Ela o perseguiu loucamente, até mesmo exigindo, em uma mistura de paixão e exasperação, que ele se acasalasse com ela nessa forma mais forte. No dia seguinte, enquanto os outros tomavam café da manhã, ela continuou a importuná-lo implacavelmente por telepatia, suas exigências ecoando em sua mente. Após o café da manhã, Lily e Ferry expressaram o desejo de expandir o jardim, e Arya concordou ansiosamente, relembrando a vegetação abundante de sua terra natal. Ela se ofereceu para encontrar um jardineiro habilidoso após o almoço, mas Lily e Ferry insistiram em cuidar da tarefa elas mesmas. Ao espanto de Thomas, elas demonstraram habilidades inesperadas. Lily e Ferry começaram a cantar e bater um tambor, canalizando a essência da primavera. Então, em meros momentos, uma árvore brotou no quintal, mas Vulcan saiu correndo em alarme. Acontece que a árvore não era comum. Era uma árvore do mundo, um gigante lendário com raízes infundidas com minerais raros. Então Ferry foi prontamente instruída a plantar várias árvores comuns ao redor da árvore do mundo para camuflá-la, pois atrair muita atenção poderia ser perigoso. Ao mesmo tempo, a comoção resultou na criação de uma fonte de vida no quintal, uma fonte mística que dizem curar qualquer ferimento ou doença. Vulcan lamentou que gerenciar o jardim pudesse se tornar avassalador se deixado desprotegido.
enquanto Lily argumentava que a fonte era fantástica para a pele, levando Vulcan a relutantemente abandonar o assunto. Embora ela tivesse outras preocupações, lá dentro, Vulcan e Arya discutiam os riscos, notando que fadas como Lily e Ferry eram cobiçadas por seus talentos raros e poderiam ser facilmente sequestradas, e suas palavras encheram Lily e Ferry de apreensão. Enquanto Tama se perguntava em voz alta como Vulcan havia adquirido tanto conhecimento, e quando o assunto mudou para materiais raros, Vulcan mencionou o alto valor do Orshakun, mas Arya apontou que apenas ferreiros de artefatos de elite, um posto exclusivo concedido pelo governo, poderiam forjá-lo, e Tama notou com um toque de arrependimento que Vulcan parecia contente em evitar promoções, sem ambição de subir ainda mais. Naquele exato momento, Arnold rompeu com notícias urgentes. Um monstro formidável apareceu no primeiro andar da masmorra de Húin e já havia tirado tantas vidas. O adolescente concordou rapidamente em investigar, embora as fadas tenham decidido ficar de fora, temendo que sua exposição pudesse colocá-las em perigo. Notando a tristeza nos olhos de Eria, Tama soltou um miado determinado e permaneceu firme, abraçando seu papel como protetor da equipe. Embora Eria não conseguisse decifrar exatamente o que Toma estava pensando, ela suspeitava que ele queria que todos se envolvessem na missão. Com essa resolução estabelecida, o grupo se aventurou na masmorra. Então vemos Lily e Ferry na expedição. E para proteção adicional, eles receberam equipamentos especializados de Vulcan. Na entrada da masmorra, a equipe encontrou um Goblin de Rank e acompanhado por um Hobgoblin de Rank D surpreendentemente robusto. Determinadas a provar seu valor, Lily disparou uma bala de fada precisa que perfurou o crânio do Goblin, enquanto Ferry habilmente empunhava um galho transformado em chicote para atingir o Hobgoblin, ganhando a admiração do grupo. Tama, observando suas táticas coordenadas de médio alcance, reconheceu o potencial promissor das fadas em batalha. Apesar de seu rápido triunfo, um rugido sinistro distante ressoou pela masmorra. Vulcan suspeitou que o som pudesse pertencer a um minotauro. Embora Arya duvidasse que uma criatura tão poderosa aparecesse tão cedo, Stella detectou um desespero estranhamente profundo dentro do rugido. Aventurando-se mais fundo em um labirinto, o grupo tropeçou em um troll de rank A devorando sua presa caída, até mesmo devorando o próprio minotauro sobre o qual haviam especulado. À medida que se aproximavam, a fonte de um grito aterrorizado se revelou. Arya instruiu Tama a ficar para trás para que ela pudesse testar as novas habilidades da equipe. Lily e Ferry então armaram uma emboscada, mas a bala de fada de Lily não conseguiu penetrar a espessa pele do troll. Então Ferry balançou seu chicote de galho novamente, ferindo o monstro, embora ele tenha se curado quase instantaneamente e logo avistou sua posição. O colossal troll então balançou sua enorme clava, mas Stella conseguiu interceptar o golpe com seu escudo. Aproveitando a oportunidade, Vulcan desferiu um golpe esmagador no pé do troll com seu martelo, provocando um grito de dor. Enquanto Arya corria para desferir uma saraivada de golpes, sob o comando de Stella, Lily mirou no olho do troll com outra bala de fada, quebrando sua guarda. Com o inimigo quase vencido, Stella avançou para apunhalar o peito do troll. Embora a fera tenha resistido teimosamente, notando sua força diminuindo, Vulcan sinalizou Arya, que então executou um golpe triplo final e decisivo com sua lâmina sagrada para acabar com a vida da criatura. Após o ocorrido, Stella, que antes era uma lobo solitária convicta, confessou que o trabalho em equipe tinha seus méritos, enquanto Arya instou todos a reportarem sua vitória a Arnold. Enquanto isso, na capital real, um batedor alertou urgentemente o rei que os monstros estavam se tornando anormalmente agressivos, provavelmente obra de demônios invocados. Em outro lugar, um soldado informou a renomada Santa da Espada Alicia que o tempo estava se esgotando, levando Alicia a declarar solenemente que o momento finalmente havia chegado. De volta com o grupo, Arnold anuncia que eles foram convocados pelo Imperador para uma audiência em seu palácio. Embora Arya se sinta indigna de tal reunião, Arnold a tranquiliza que tudo ficará bem. Vulcan ecoa seu apoio, embora ela não consiga se livrar de uma sensação incômoda de pressentimento. No dia seguinte, o grupo embarca na longa jornada para a capital, passando vários dias na estrada antes de finalmente chegar. Lá, eles são recebidos por um contingente de guardas do palácio que os escoltam prontamente para dentro. Enquanto a maior parte do grupo está vibrando de excitação com a perspectiva de conhecer o Imperador, Vulcan permanece notavelmente contida. Ao entrar no grande salão do palácio, eles se deparam com o Imperador Gisel e seu cavaleiro-chefe Julius. Arya fica surpresa ao saber que o Imperador já conhece Vulcan pelo nome, um sinal claro de sua importância. Julius continua revelando que, durante a guerra de Ragnarok contra os demônios, Vulcan desempenhou um papel fundamental e foi aclamada como heroína. Embora ela tenha sido desde então elevada ao estimado título de ferreira de artefatos, Vulcan confessa que pediu para se tornar uma simples ferreira como seu prêmio. Naquele exato momento, um portal se abre e entra Beelzebut, um senhor demônio sagrado que se aliou aos humanos. Quando Arya fica nervosa ao vê-lo, Beelzebut a interrompe lendo sua mente, levando Julius a repreendê-la por tal comportamento. Beelzebut então declara que o motivo de sua convocação é grave. A capital urgentemente precisa de sua ajuda para combater uma força demoníaca conhecida como os Quatro Demônios, que ameaça ressuscitar Mammon, um dos 7 grandes senhores demônios, e assim levantar um exército demoníaco completo. Tama lembra seu encontro anterior com um demônio e está bem ciente dos perigos envolvidos. No final, todo o grupo concorda em emprestar sua força para lutar ao lado do Imperador. Grato por seu apoio, o Imperador os agradece pessoalmente,
E a campanha começa com Vulcan. Julius a ordena forjar armas de artefatos poderosas, fornecendo-lhe todos os recursos necessários. Em seguida, ele instrui a equipe a expandir suas habilidades. As fadas são enviadas para treinar com Belzebut, enquanto Stella aprimora suas habilidades sob sua tutela. Quanto a Arya, Julius tem alguém especial em mente, então ele a escolta para uma mansão isolada onde o grande mago reside. Naquele exato momento, uma elfa loira curvilínea em traje de empregada irrompe na cena, e Arya é dominada pela emoção ao reconhecê-la como Alicia, a maga espadachim que uma vez salvou sua vida. Alicia também se lembra do dia em que resgatou a jovem Arya. No entanto, quando Arya apresenta Talma como sua companheira elemental felina, Alicia permanece cética, insistindo que outra pessoa deveria assumir o papel de treinar Arya. Mas quando Arya confessa que treinar sob Alicia sempre foi um sonho dela, Alicia concorda em aceitar o desafio. O treinamento começa, e enquanto Arya empunha suas lâminas sagradas com fervor, Alicia casualmente tira uma simples espada de madeira. No entanto, apenas a pura pressão da aura de Alicia faz Arya tremer. Mesmo imaginando-se sendo esfaqueada, reunindo toda a coragem, Arya lança um ataque total. Alicia se esquiva facilmente, mas então declara com um sorriso que Arya passou em seu teste porque apenas os corajosos merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan está trabalhando duro na fabricação de artefatos poderosos, deixando todos os ferreiros maravilhados com suas habilidades. Em outro canto, as fadas treinam sob Belzebut, que as ordena a ler livros. Embora o demônio possa claramente sentir a imensa mana que cada fada possui não muito longe, Stella está duelando com Julius, que se recusa a levar a sério sua partida. Apesar de sua força de dragão bruta, Julius facilmente derruba Stella no chão e a repreende por não usar a cabeça. De volta com Arya, Alicia diz a ela que é hora de fazer uma pausa. Naquele momento, Vulcan aparece e dá um abraço caloroso em Alicia como velhas amigas reunidas. Arya não pode deixar de apontar o quão próximas elas são. Então Alicia confidencia que se conheceram quando seu mestre, o Grande Mago, a acolheu. De repente, Alicia começa a ficar um pouco maluca, tagarelando sobre o Grande Mago e sua presença majestosa, até a fez gritar de admiração, pouco antes de puxar Arya para o lado para fofocar mais sobre ele ali mesmo no banho. Mais tarde, todos tomam um banho comunitário juntos. Em um momento que choca a todos, Belzebut anuncia que tanto ela quanto Alicia são esposas do Grande Mago, e essa revelação deixa todos em choque. Stella então entra correndo, declarando que quer o mesmo para Toma, e as garotas imediatamente começam a discutir sobre quem será a primeira esposa a ter o pepino de Tama. No jantar, o grupo desfruta de um bife de hambúrguer preparado por Alicia, que compartilha que a receita foi transmitida a ela pelo Grande Mago, vindo de uma terra misteriosa conhecida como Japão, que praticamente ninguém conhece. Naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Tama deu um passeio solitário e de repente Alicia apareceu ao lado dele, com um tom suave. Ela pediu a ele para proteger os outros quando chegasse a hora, e então com um sorriso conhecedor, ela revelou que sabia que ele era um Behemoth. Thomas ficou surpreso, ainda mais quando percebeu que ela havia propositalmente guardado silêncio sobre isso até agora. No dia seguinte, o treino recomeçou e durante o duelo com a Stella, o Julius de repente notou algo em comum. Debaixo dele havia um ninho de ovos, e isso fez perceber que a Stella os estava protegendo inconscientemente durante toda a luta. Então ele se desculpa pela falta de atenção. Ele diz a ela que a Arya precisa de um motivo para ficar forte, mas que ao contrário dela, ela não precisa dessa baboseira porque já é incrivelmente poderosa. Ela não acredita que é forte, mas o Julius confirma que é porque ela age antes de pensar para ficar na frente de quem precisa de proteção. Então isso é algo que só os fortes podem fazer, e ele diz para ela não esquecer disso. Mais tarde, após a sessão de treino, vemos que todos conseguiram dominar suas novas habilidades, exceto a Arya, que ainda estava lutando, desesperada. Ela implorou para Alicia continuar treinando-a para que ela também pudesse aprender a habilidade cobiçada. Mas antes que ela pudesse, Belzebut apareceu com notícias sombrias, declarando que o treino estava oficialmente encerrado. De volta ao palácio, Belzebut anunciou que os 4 demônios se manifestaram em locais diferentes. 2 deles já estavam sendo combatidos, enquanto os outros 2 agora caíam sob a responsabilidade do grupo dele. Ela então explicou que um demônio foi avistado na terra natal da Alicia. Embora ela já tivesse se aposentado há muito tempo, Alicia concordou sem hesitar em voltar e defender sua terra natal. Belzebut então revelou que o outro demônio estava localizado em Hoenn, e esse lugar é surpreendentemente perto de onde a família dela mora. Mas apesar das notícias inesperadas, Arya se sentiu confiante sobre as chances deles e declarou audaciosamente que eles venceriam esses demônios e protegeriam seu lar. Depois de um tempo, o grupo finalmente chega ao labirinto que dizem ser o esconderijo de um dos 4 demônios. Com reforços fornecidos por um grupo aliado, eles entram corajosamente em seus corredores sombrios. Nas câmaras iniciais, eles são recebidos apenas por um enxame de criaturas de baixo nível. Mas depois de incontáveis horas de treino árduo, Arya e suas companheiras estão praticamente salivando para testar seus novos poderes e exibir os artefatos primorosamente forjados de Vulcan. Arya, com a finesse de uma bailarina experiente, corta os inimigos com suas lâminas sagradas, enquanto Stella ancora a equipe como uma tanque indomável, e as fadas liberam sua magia que deixa seus inimigos empalados. E juntos eles fazem picadinho dos fracos, como se fosse mais um dia em um crossover da Marvel.
Avançando mais no labirinto, eles encontram monstros muito mais fortes. Neste ponto, a equipe de apoio instrui a unidade de Julius e Arya a se concentrarem apenas em eliminar os demônios, enquanto eles lidam com os monstros menores. Sem se abalar, os heróis prosseguem e logo encontram uma porta quebrada. Enquanto os sentidos de dragão de Stella se aguçam em antecipação ao perigo, Thomas avança para fornecer proteção adicional antes que continuem mais fundo. Lá dentro, eles dão de cara com Vesago, um dos notórios 4 demônios, que é capaz de detectar sua aura heróica a quilômetros de distância. Com um comando sinistro, ele invoca 2 aliados monstruosos, Ciclope e Ortrus, e ordena que eles matem os heróis enquanto ele recua para o reino demoníaco. No entanto, Julius intervém rapidamente e o impede, insistindo que os heróis devem primeiro lidar com os monstros invocados enquanto ele lida com o próprio Visago. A batalha começa promissora no início, onde Tama e Arya enfrentam Ortrus, enquanto Stella e os outros concentram seus ataques em Ciclope. No entanto, Visago se mostra muito poderoso para Julius. Com o único golpe devastador de sua magia negra, Julius é lançado em um desmaio. Aproveitando a oportunidade, Visago aumenta ainda mais seus lacaios, tornando-os ainda mais mortais, antes de desaparecer de volta para o reino demoníaco, deixando os monstros livres para pressionar seu ataque. Enquanto os heróis lutam contra a força avassaladora, Toma testemunha seu determinado mestre elfo em perigo, então ele não tem escolha a não ser se transformar em sua formidável terceira forma de Behemoth. Enquanto isso, em um labirinto paralelo, Alicia despacha rapidamente os monstros antes de encontrar, ainda assim, o outro demônio se banhando sem medo e vergonha. Reconhecendo o demônio como um que ela havia vencido anos antes, Alicia se prepara. O demônio declara que Alicia nunca poderia superá-la e então se transforma em um dragão. Sem se intimidar, Alicia corta sem esforço a maldita cabeça da criatura, encerrando decisivamente o confronto em um segundo. De volta com Tama, todos ficam chocados ao vê-lo se transformar em sua formidável forma de Behemoth, mas em vez de medo, eles o reverenciam como uma besta sagrada, uma força da natureza, não do mal. Percebendo que não podem derrotar esse poder avassalador, os monstros sacrificam suas próprias forças vitais em uma tentativa desesperada de derrubar Tama. Ortrus lança uma barragem de fogo infernal em Tama, forçando-o a contra-atacar para conter o ataque. No entanto, essa manobra defensiva deixa Tama vulnerável a um ataque do Ciclope, um golpe que certamente o condenaria ao inferno. Nesse momento crítico, Stella avança, erguendo seu escudo maciço. Apesar do aviso sombrio de Vulcan de que Stella poderia não sobreviver, Stella aceita o risco sem hesitação. Em uma demonstração impressionante de determinação, Stella ativa todo o seu poder dracônico e olha ao redor para seus companheiros, declarando seu amor por cada um deles. Ela se lembra de seu passado solitário como dragão, uma vez presa na escuridão até que Toma a matou. Então ela se transforma em humana, e isso lhe dá os dias mais felizes de sua vida ao lado de Tama e sua equipe. De volta ao presente, vemos que quando o ataque do Ciclope finalmente atinge, ela o segura com seu escudo, sucumbindo lentamente à pressão. Na lateral, Arya se recusa a ficar parada vendo sua amiga morrer, então ela desperta sua armadura sagrada, uma habilidade especial que purifica toda a área e derrota seus inimigos. Após a batalha, enquanto o grupo celebra sua dura vitória, Tama de repente sente sua espiral de mana fora de controle. Em um instante, ele reverte a sua pequena forma felina e desaba no peito da Arya, dominado pela emoção. Arya abraça Stella com força enquanto embala Tama entre seus enormes seios, ambas tocadas pela visão. Enquanto isso, Vesago, o demônio responsável por desencadear o caos anterior, sente que seus monstros foram derrotados. Embora ele mal consiga acreditar que os humanos conseguiram tal feito, ele não está pronto para admitir a derrota. E ele ainda tem planos futuros. De volta ao castelo, o Imperador parabeniza os heróis por sua vitória. No entanto, ele os informa sombriamente que, de acordo com a profecia, Visago está destinado a liderar o exército demoníaco para a terra natal dos elfos. Arya, determinada e resoluta, sabe que o verdadeiro alvo de Vesago é a Pedra Filosofal. Alicia confirma isso, explicando que o demônio planeja usar a pedra para ressuscitar o Senhor Demônio. Não querendo que tal calamidade aconteça com o mundo deles, Arya e sua equipe firme resolvem viajar para a terra natal dos elfos e deter Visago a todo custo. À medida que sua jornada se desenrola, a mente de Arya vagueia pelos dias angustiantes em que demônios devastaram sua terra natal, Lumineth. Uma sombra de tristeza e inquietação paira em seu coração enquanto ela se lembra do momento em que foi resgatada à beira do desespero por Léo, o gato elemental, e Alicia, a reverenciada Santa da Espada. Embora as memórias despertem uma ansiedade profunda sobre a luta em andamento em Lumineth, ela encontra consolo no apoio inabalável de Tama e seus companheiros. Suas garantias servem como uma âncora firme, lembrando-a de que ela nunca está sozinha nesta luta. Enquanto isso, Arnold aparece de repente, declarando brincando que sua capa esvoaçante o faz se sentir como Elsa de Frozen. Mesmo que todos saibam que ele está ali apenas para encontrar o Capitão Cedric, Alicia então intervém para acalmar Arya, lembrando-a de que ela não é mais a garota frágil que costumava ser e destacando sua nova habilidade Excalibur, um poder que Arya planeja usar se a necessidade surgir. Quando a equipe finalmente chega a Lumineth, eles são recebidos pela visão inspiradora de uma gigantesca árvore sagrada. Uma guardiã venerável que Arya explica tem vigiado os elfos desde antes de ela nascer. Logo depois, o chefe dos elfos, Elven, acolhe calorosamente Arya e seus companheiros. Ele expressa profunda gratidão a Arya por tê-lo salvado uma vez.
Embora Aeria rapidamente redirecione a conversa para focar na questão premente de fortificar as defesas da aldeia, Elvin informa ao grupo que ele reuniu reforços de aldeias vizinhas, liderados por uma feroz amazona chamada Gujana, que está usando um tapa-olho, e imediatamente impressiona Stella, levando-a a dizer a Tama que Gujana é uma força a ser reconhecida. Ao passarem pela aldeia, os elfos aplaudem exuberantemente, acolhendo Eria de volta ao seu lar de braços abertos. Enquanto isso, as fadas encantadas pela beleza da aldeia escapam sozinhas para explorar a floresta circundante. Lá, elas são confrontadas por uma cavaleira chamada Fione, acompanhada por seu gato elemental Leo, que exige saber a identidade das fadas. Nesse exato momento, Arya e o resto alcançam, e ao avistar Fion, Arya a cumprimenta calorosamente, comentando quanto tempo se passou desde que se encontraram pela última vez. Depois que as fadas são gentilmente repreendidas por se afastarem, um momento inesperado de leveza ocorre. A poderosa aura de Thomas de repente faz Leo rolar, expondo sua barriga, uma visão que choca Fion, que sempre conheceu Leo como uma criatura orgulhosa e digna. Reconhecendo que este é o próprio gato elemental que uma vez salvou Eiria, Thomas se junta à brincadeira no chão para mostrar seu respeito, e logo as fadas não conseguem deixar de participar da diversão também. Algum tempo depois, Aerys se junta aos líderes para uma reunião estratégica, enquanto Julius se preocupa com as defesas dos elfos. Elvan explica com confiança que a vila está bem fortificada contra demônios, e o poder de fogo extra das guerreiras amazonas fará toda a diferença. Arya, claramente surpresa, admite que nunca soube que as amazonas tinham uma equipe organizada. Elvan então revela que a equipe foi formada no ano passado, com uma capitã que Arya conhece muito bem. Para seu total espanto, a capitã acaba sendo sua própria mãe Leona, de seios fartos. Quando Arya protesta, perguntando como tal reviravolta poderia ser possível, Leona explica que logo após Arya deixar a vila, ela descobriu durante o treinamento que era super poderosa e, portanto, decidiu liderar as Amazonas. Enquanto isso, a reunião de estratégia continua. Stella e as outras esperam pacientemente quando um grupo de aldeões se aproxima delas, sussurrando e perguntando se elas são realmente tão fortes quanto afirmam. Vulcan tranquiliza a multidão, mas Stella intervém dizendo que a lutadora mais forte entre elas é Tama, uma figura que Vulcan lembra como uma guardiã graciosa e poderosa que uma vez o salvou. De volta com Arya, Elven leva o grupo até a localização da Pedra Filosofal. Eles chegam a uma árvore sagrada imponente, onde uma entrada secreta é revelada. Elven instrui as guerreiras amazonas a ficarem de guarda enquanto o resto da equipe se aventura para dentro. No entanto, Alicia expressa uma ponta de suspeita em relação aos motivos de Gujana. Ao se aproximarem da Pedra Filosofal, a equipe fica maravilhada com sua presença colossal. Usando apenas um graveto, Elven demonstra que a pedra é protegida por uma barreira poderosa, garantindo que o grupo possa se concentrar na batalha iminente em vez de proteger a pedra. Mais tarde, Arya leva sua equipe para sua casa, onde Vulcan finalmente vislumbra a origem dos seios de Arya. Leona oferece calorosamente cozinhar um banquete para todos. Mas antes de começarem a refeição, Arya pede um momento a sós com a mãe para conversar cara a cara. Pouco depois, Leona e Arya compartilham um terno momento mãe-filha enquanto se banham juntas, com Tama se juntando à diversão de forma brincalhona. Apesar da proximidade, Arya expressa sua hesitação em ter sua mãe se juntando à próxima batalha. Leona, com gentil segurança, explica que sempre cuidou de Arya e acreditou em seu sonho. Ela revela que seus próprios poderes vêm de um desejo feroz de proteger seu lar, assim como fez por sua filha. Tama, ansioso para ajudar, declara que protegerá Leona, e ela responde acariciando-o afetuosamente, um gesto que claramente o agrada. Comovida pelo laço delas, Arya finalmente concorda em deixar sua mãe se juntar à luta, e elas compartilham um abraço sincero. Enquanto Tama, em um momento de alegria brincalhona, experimenta o que ele chama de sonho do paraíso, aninhado por 2 travesseiros lendários. Naquela noite, enquanto Arya dorme profundamente, Tama tenta se livrar de seu abraço gentil. Arya solta sons felizes e provocadores, comentando como a forma de besta de Toma sempre poderia lhe dar uma boa palmada se necessário. Nesse exato momento, Leona, ainda acordada, expressa gratidão sincera pela proteção constante de Toma a Arya, mencionando que o nome dele é um tópico frequente nas cartas que Arya envia para casa. Ela implora seriamente a Thomas que continue protegendo Arya, e ele concorda prontamente, declarando solenemente que sua vida é dedicada à segurança dela. Enquanto isso, um tenso subenredo se desenrola. Gujana, que estava tramando trair os elfos, está prestes a agir quando Alicia intervém. Com firme resolução, ela confronta Gujana, acusando-a de ser uma espiã demoníaca. Em um momento rápido e decisivo, Alicia mata Gujana, encerrando efetivamente sua tentativa traiçoeira. No entanto, sem que Alicia saiba, a coruja vigilante de Gujana observa a cena e envia secretamente uma mensagem para Vizago, indicando a localização da Pedra Filosofal. Assim que isso acontece, Vizago abre um portal e solta seus demônios diretamente na vila. O ataque causa caos enquanto as criaturas começam a atirar nos habitantes. Agindo rapidamente, Alicia conjura um escudo poderoso para bloquear os ataques demoníacos. À medida que os demônios se aproximam da barreira, eles são repelidos e desmoronam um por um. Em meio ao pandemônio, Julius reúne suas tropas com um discurso inspirador que lembra o grito de guerra de Erwin Smith, e então ordena que garantam a vila. As tropas se dividem, cada uma guardando uma entrada diferente.
Enquanto antes da batalha começar, Tomo confere à sua equipe a bênção do Rei Leão, fortalecendo suas defesas para a luta que se aproxima. Enquanto a batalha se intensifica, as forças avançam, penetrando nas linhas inimigas. Vesago solta uma risada zombeteira e triunfante, sua voz ecoando sobre o caos. Tropas monstruosas se chocam contra a barreira mágica, seu ataque implacável ameaçando romper. Algumas conseguem passar, mas na linha defensiva, Vulcan permanece inabalável. Com determinação inabalável, ela balança seu martelo com força devastadora e precisão calculada, esmagando seus inimigos e virando o rumo da batalha. Para não ficar atrás, Stella provoca os adversários batendo ritmicamente sua espada contra o escudo, usando sua nova força para eliminar rapidamente qualquer um que ousasse se aproximar. Ao mesmo tempo, Lily e Ferry se juntam à luta, desferindo seu ataque característico Yggdrasil, uma técnica poderosa que obliterou inúmeros inimigos em um único disparo. Observando a batalha caótica à distância, Arya correu ao lado de Tama em direção ao epicentro do conflito, sabendo que era seu momento de fornecer apoio crucial. Com uma aceleração impressionante, ela atravessou as fileiras inimigas, derrubando qualquer monstro que estivesse em seu caminho. Enquanto isso, Tama abriu um caminho pelas linhas avançadas usando habilidades como Stone Hall e Dragon Fangs, abrindo caminho para suas forças. Em outra parte do campo de batalha, Dany, Howard, Kenny e Marietta unidos como sempre, enfrentando o desafio implacável juntos. Ao mesmo tempo, Arnold mostrou sua proeza conjurando lâminas de gelo afiadas e elegantes para congelar os invasores, seus olhos brilhando com admiração pela beleza da magia de gelo. Em meio à luta, um demônio quase atingiu Arnold por trás, mas bem a tempo, Cedric apareceu para resgatar seu amigo. Ao mesmo tempo, em um dos portões de entrada da muralha, Theon monta a guarda com seu arco, mantendo os invasores à distância, enquanto Leo se engaja diretamente, usando suas presas maciças para dilacerar o inimigo. Não muito longe, Leona, a formidável capitã das Amazonas, enfrenta sozinha uma fileira inteira de monstros ferozes. Com determinação inabalável, ela revida liberando uma onda de choque brutal que se divide ao meio enquanto avança pelo ar, um testemunho do poder de seus ataques. Em meio ao caos, Vizago nunca perde seu sorriso presunçoso. Ele provoca os defensores, insistindo que como os inimigos se recusam a ceder, eles logo enfrentarão a força total de sua jangada. Para escalar a invasão para sua próxima fase, Vizago invoca Nidhogg, um dragão de rank S conhecido como montaria alada. O tamanho colossal de Nidhogg incute pavor entre os defensores, enquanto o dragão voa em direção ao escudo mágico que protege a cidade, preparando-se para desferir um ataque elemental devastador capaz de quebrar a barreira. Enquanto Vizago executa seu plano, ele se deleita em ter sobrecarregado a espada sagrada atacando de todos os ângulos possíveis. Com sua força colossal, a besta alada eventualmente rompe as defesas e invade o território. Em resposta, os arqueiros de Julius lançam uma série de tiros de balista em Nidhogg, mas o dragão demonstra agilidade notável em desviar dos projéteis. Então, outra onda daquela misteriosa energia mágica chove sobre a cidade, permeando todos os cantos. Em meio ao caos crescente, o príncipe ordena uma retirada estratégica para suas tropas, enquanto Alicia se concentra em reforçar a barreira mágica, confiante de que Eria e Tama virarão o jogo. Logo, a dupla dinâmica alcança o epicentro do conflito. Em uma tentativa de nivelar o campo de jogo, Tama se transforma em sua terceira forma, bem alto, empolerado em seu dragão. Vizago ri zombeteiramente da defesa frágil do inimigo. Para não ficar atrás, Eri avança em Tama, que revida desferindo seu ataque característico flamejante em Nidhogg. O dragão rapidamente contra-ataca, soprando uma rajada de vento na magia de Tama, paralisando temporariamente seu ataque, mas Tama está longe de terminar. Demonstrando impressionante versatilidade, ele manobra rapidamente para o flanco de Nidhogg e dispara outra série de ataques flamejantes. No entanto, Nidhogg se mostra adepto a evadir cada novo ataque. Aproveitando o momento crítico, Vizago usa um portal para reposicionar seu braço, lançando um ataque preciso nas costas de Tama e finalmente derrubando Eria com ele. Sem demora, Nidhogg incendeia a entrada da caverna onde a Pedra Filosofal está escondida. Quase imediatamente, Vizago se encontra diante da Pedra Filosofal, orgulho evidente em seus olhos, enquanto Tama corre com toda a velocidade que consegue reunir. Mesmo que a atmosfera pareça triunfante, Vizago colide com a barreira protetora da pedra antes de ordenar furiosamente que seu dragão pegue o artefato e o leve embora. Assim que a Pedra Filosofal é removida, ela desencadeia um estrondo profundo que abala toda a vila, fazendo todos perceberem agudamente as consequências terríveis. A enorme árvore sagrada no coração da vila treme enquanto suas folhas tremulam e os combatentes observam incrédulos, enquanto Elvan lamenta que o equilíbrio natural está sendo irreparavelmente perturbado dentro da caverna. Em meio ao caos e ao colapso iminente, Eria e Tama lutam desesperadamente para manter sua posição. Determinada, Eria exige a devolução da Pedra Filosofal, fazendo Tama avançar no perigo para enfrentar Vizago. Em resposta, Vizago se recusa a recuar e ordena que Nidhogg contra-ataque. O dragão solta uma torrente de fogo contra a parede da caverna, intensificando o deslizamento. Mas no meio dessa fúria, Arya aproveita uma chance rápida. Usando as pedras caindo como impulso, ela salta para o monstro alado e crava sua adaga na cauda de Nidhogg. Logo, Nidhogg consegue escapar da caverna desmoronando e voa de volta ao céu aberto.
Sem perder tempo, Vesago abre um portal para o mundo demoníaco, ansioso para se reunir com o Rei Mammon ressuscitado. Ele sabe que se atravessar, toda a esperança da Vila de Lumine estará perdida, e Eri está determinada a impedir esse destino. Agarra-se firme à cauda de Nidhogg, recusando-se a soltar. Tama surge logo atrás, pronto para lançar outro ataque flamejante, mas percebe que sua mestra está segurando forte demais, tornando impossível atacar sem machucá-la. Percebendo essa hesitação, Vizago sorri maliciosamente, satisfeito que Tama não ataca enquanto Arya está ao lado dele, e ordena que Nidhogg lance mais um ataque. Nidhogg dispara sua energia sem parar até atingir o alvo. Naquele instante, Arya teme que o desastre tenha acontecido. Vizago se gaba arrogantemente, declarando a guerra ganha sem precisar da ajuda das bestas. Mas quando a esperança parece perdida, Tama ressurge das cinzas como uma fênix, resoluto e disposto a dar a vida para proteger sua mestra. Enquanto isso, todos no chão assistem à batalha aérea em silêncio tenso, tremendo ao pensar que um dos 4 senhores demoníacos pode atravessar o portal. Quando Vesago se aproxima do destino, sua risada zombeteira aumenta. Mas ele nunca esperava que Arya escalasse habilmente a cauda de Nidhogg para chegar perto. Com ar de superioridade, ele ordena que ela recue e aproveite o espetáculo do retorno do Rei das Trevas. Mas Arya, feroz e determinada, recusa-se a recuar. Ela admite que sozinha não tem chance. Mas com seus aliados ao lado, a vitória está ao alcance. Num movimento ousado, Arya salta da cauda de Nidhogg e flutua no ar, deixando Vizago momentaneamente boquiaberto com sua audácia. Aproveitando o momento, Tama solta seu poderoso uivo flamejante. Em retaliação, Nidhogg responde com uma rajada de fogo, e os dois travam um duelo mortal que testa seus limites. Embora Vizago pareça confiante, Tama canaliza seu poder com tanta intensidade que consegue repelir o ataque de Nidhogg. Aproveitando essa vantagem, Arya ataca com a força da Excalibur, desferindo um golpe tão forte que seu brilho ilumina o campo de batalha à distância. Vizago ruge em desafio, dizendo que não será parado por uma garota e seu gato, mas já é tarde demais, pois sua forma começa a desaparecer sob o poder esmagador dele. Com a queda do Senhor Infernal, o portal se fecha e seus lacaios fogem em desordem. Enquanto Arya cai, Tama corre para resgatá-la, garantindo que ela aterrisse em suas costas. Respirando aliviada, Arya declara que sabia que seu cavaleiro viria. Logo depois, o núcleo mágico de Vesago despenca do céu, e Thomas o pega para manter sob vigilância. Percebendo que a guerra finalmente acabou, os guerreiros começam a celebrar. Alice e Julius assistem, impressionados e nostálgicos, enquanto Arya e Thomas voam juntos, lembrando o lendário primeiro herói e a besta sagrada. Aquela noite, os guerreiros se reúnem para um grande banquete em homenagem ao sucesso da missão e à segurança da Vila de Lumine. No início da festa, Arnold se aproxima dos heróis da noite, elogiando suas incríveis façanhas. Cedric também admite que não teria aguentado nem metade do que Arya e Tama suportaram na batalha. Em outro canto da festa, Vulcan e Howard disputam amigavelmente para ver quem bebe mais caneca. Surpreendentemente, o menor vence o maior. Para a diversão geral, a faminta Stella chama a atenção do príncipe Julius, que a convida corajosamente para se juntar ao exército imperial e comer à vontade. Antes que ela responda, ele parece já saber a resposta, convencido de que sua força seria um trunfo, embora tal poder nunca sirva de verdade ao Império. Enquanto isso, Lily e Ferry riem numa mesa próxima quando Belzebut reaparece para elogiar os esforços da Dríade e da Fada. Não satisfeito só com elogios, ele conjura um banquete enorme numa mesa longa, convidando as fadas a se servirem à vontade. Logo depois, as autoridades de Clariel homenageiam formalmente Arya e Tama por seus feitos heróicos, pausando a festa enquanto a multidão aplaude a dupla lendária. Belzebut se espanta, dizendo que ninguém esperava que uma garota que lutava com o que tinha se tornasse tão essencial, enquanto Alicia declara que suas conquistas merecem títulos heróicos. Com Flair, Alicia os batiza pessoalmente como Lâmina Sagrada e Besta Sagrada, simbolizando a conexão íntima entre a espada e as presas que representam sua força. Emocionada com a honra, Arya chora, lembrando que Alicia foi sua ídola na infância. Então a mãe de Arya aparece para oferecer apoio carinhoso, e Arya promete honrar o novo título enquanto viver. A festa inteira vira uma celebração alegre em nome dos heróis da Vila de Lumine. No dia seguinte, em Hoenn, durante outra grande festa, Tama reflete sobre como a notícia da guerra da vila se espalhou rápido. A notícia de um dos 4 titãs demoníacos tentando reviver Mammon. Sacudindo essa lembrança sombria, Tama percebe a transformação da mestra, que saiu de aventureira nível D para heroína celebrada só pela dedicação em ajudar os outros, observa o gato. Mas mesmo nesse clima festivo, Tama sabe que a jornada deles está só começando. Dia após dia, ele e sua mestra vão cruzar o mundo, enfrentando novos desafios juntos. E para Tama, essa é a vida que ele ama, sendo o fiel gato companheiro de uma elfa cujo poder secreto de nível S continua a impressionar. Mas esse é o fim da primeira temporada deste anime, então não esqueça de curtir e se inscrever para me ajudar a continuar.